esse ponto, mas uma parada é fato, assim, quanto mais jovem, melhor pra arriscar. Muito mais fácil. Cara, tipo assim, tu tende, né, não é tão comum tu ainda ter uma família pra cuidar, entende? Tu tende a ter mais tempo livre, então, cara, tu tende a poder se aventurar. E isso foi uma coisa que me falaram muito, assim. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um De Galho em Galho, o podcast da Monkin. Hoje nós temos Luiz e Amanda. Gostaria que vocês se apresentassem depois de mim. Primeiramente, eu sou o Marcos, eu sou integrante da equipe de vídeos. A gente faz audiovisual, toda a parte de audiovisual da Monkin, a gente que organiza. E hoje eu tenho Luiz e Amanda de novo. Por favor, Amanda, o que você faz da vida? Quem é você? Por que você se encontra nesse podcast hoje? Certo, eu sou a Amanda, tenho 24 anos, sou mais velha que o Luiz. Importante citar. Trabalho no Grupo Nomura, uma rede de franquias da Arezzo, da Adidas e da Schutz. Trabalho na parte de recursos humanos, mais voltada à cultura organizacional, engajamento de colaboradores, comunicação interna e organização de eventos corporativos. Irado, muita coisa, irado. Muita coisa. Nossa. Então, galera, tudo bem? Como é que tá? Eu me chamo Luiz, eu tenho 22 anos, trabalho como Head de Customer Success em uma empresa chamada Partiu. Atualmente eu coordeno um time de 4 pessoas que basicamente fazem consultoria, atendimento aos clientes e basicamente passei minha carreira inteira trabalhando com CS, né? Então acho que essa é a minha quinta experiência e meu 5º ano já com esse foco e é isso. Eu já tenho uma pergunta logo de cara. A sua empresa chama Partiu? Partiu, mas Explica. escreve pare ou. E fala tudo Partiu junto, mesmo. E fala Partiu, exato. Se fosse pronunciar em inglês seria pare ou. Ou Mas Partiu, né, em português. Partiu em português. Bem demais, bem demais. Tá. É uma empresa de eventos, né? Então faz sentido assim, Partiu e tal. Não é de eventos, na verdade é uma empresa que trabalha com o mercado universitário, só que grande parte do mercado universitário envolve eventos, né? E aí, então tem tudo a ver aí. E é de propósito esse trocadilho? Sim, é de proposta. Irado. Tá, Bom, a gente veio trocar um assunto, trocar um papo aqui, trocar uma ideia sobre contratações e mercado de trabalho e coisas assim. Eu queria saber, na empresa que vocês estão atualmente, como que foi essa entrada de vocês? Partiu de LinkedIn? Como é que foi? Resumidamente, só pra gente dar uma introduçãozinha. Show! Eu, quando fui procurar emprego, na verdade, eu estava em outro projeto, no Movimento Empresa Júnior. Sabe o que é Empresa Júnior? Sim. Eu fazia parte da Locus, que é a empresa júnior do direito. Não, ou seja, não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje, mas já queria trabalhar com gestão de pessoas. E aí, estava finalizando ali a minha gestão, já sabia que eu queria entrar no mercado de trabalho, né? Não ia continuar no Movimento Empresa Júnior, queria realmente começar a trabalhar de verdade. E aí, comecei a procurar no LinkedIn. E aí, fiz várias entrevistas, me inscrevi para várias vagas. E o que eu procurava muito, assim, acho que depois a gente vai falar mais sobre isso, mas empresas que estivessem alinhadas com o que eu buscava, assim, né? Principalmente com relação à cultura. E aí, encontrei o Grupo Nomura no LinkedIn, fiz uma entrevista e hoje estou onde eu estou. Então, foi assim que começou aí o meu processo. Mas foi uns 2 meses só para realmente eu escolher a empresa que eu queria trabalhar e também fazendo processo seletivo, vendo que fazia sentido ou não para mim também. Então, não foi de um dia para o outro. Bom, temos uma clássica entrada de emprego, normalmente acontece assim, sim. né? LinkedIn e tal, irado. Tá, mas foi eles que te buscaram ou tu que buscou eles? Não, eu busquei eles. Vi uma vaga. E o processo foi rápido? Olha, foi acho que umas 2 semanas, mais ou menos. Foi rápido. Sim. Porque eu pergunto porque é um grupo grande, né? Tipo, cuida de várias empresas grandes, assim. Sim. E às vezes quando a gente pensa em empresas muito grandes, eles podem demorar um pouquinho com o processo. E era uma coisa que eu encontrava muitas vezes na Geek Hunter, que foi a empresa que eu trabalhei mais próximo da área de RH. E aí, às vezes, as empresas, elas tinham uma metodologia de, enfim, processo seletivo com várias etapas, né? E hoje em dia, dependendo da vaga, pode ser um risco muito grande. E legal ver que o processo deles, de vocês, na verdade, né? É bem modernizado, aparentemente. Sim. Tá. Não, foi talvez 3 semanas, eu acho. Mas assim, como eu não tava com tanta pressa, porque eu realmente comecei a buscar antes, né, de finalizar ali minha gestão, então eu fui também com calma. Então também não tava desesperada pra começar a trabalhar, né? Então isso ajudou bastante. Essas 3 semanas a partir do momento que você entrou em contato com eles ou a partir do momento que você... Ah, tá. A partir do momento que eu me inscrevi no link da vaga. Boa. Tempo bom, né? É bom. Bem legal. Nesse meio tempo fiz 2 entrevistas, né, então, pra empresa, então... Um tempo porque, médio, assim. dependendo da vaga, é muito concorrido e tem que entrevistar muita gente, né? Provavelmente tinha muitos inscritos na vaga, né? Principalmente para a empresa ter
Esse conhecimento, enfim, a empresa ser uma empresa disputada para trabalhar. Exato. É um ponto bem legal, assim. Cara, o meu caso foi ao contrário em relação ao início. A parte que me buscou, né? Então, eu trabalhava quase 2 anos na Geek Hunter como CS Senior, então uma vaga de analista. E a parte eu estava num movimento que eles conseguiram investimento do Bradesco e eles precisavam de alguém para estruturar a área de CS, né? Porque Customer Success para Partiu ainda era muito focado em suporte. Até para explicar a diferença para a galera, assim, Customer Success tem uma questão mais ativa, assim, a gente vai atrás dos clientes, a gente observa dados, etc. E para essa transição, tem toda uma reestruturação da área. E aí eles estavam buscando alguém para isso. Eu não tinha experiência com cargo de liderança. Então, também foi uma aposta, assim, eles me chamaram e foi um processo bem demorado, nesse caso. Levou, tipo, um pouco mais de 2 meses, assim. Mas a mesma coisa, eu não tava com muita pressa, eu tava muito feliz onde eu trabalhava, na verdade, assim, minha experiência na Geek Hunter foi excelente, mas também enxergava como uma oportunidade foda, né? Eu vou sair de um cargo de analista para gerir um time. Eu sou novo, eu acho que vai agregar super pro meu currículo e vai ser super desafiador. Na Geek Hunter, querendo ou não, em 2 anos eu já dominava quase todos os processos que eu fazia. E gerir pessoas já por si só já é uma dificuldade muito maior, né? É desafiador. Não, super. Total. E ainda mais criar processos, etc. Então, foi super legal, assim, mas também demorou o processo. E várias conversas, assim, pra ver se fazia sentido. Eu também tive conversas com a Geek Hunter, né? Mas, basicamente, foram eles que me buscaram via LinkedIn mesmo, me acharam lá e a gente começou a conversar. Irado, irado. Tá, eu tenho uma dúvida que é provavelmente a dúvida de vários jovens que, sei lá, estão procurando o mercado de trabalho. Você falou que você tinha quantos anos quando você estava procurando? Você tinha acabado de sair Tinha 22. Tinha acabado de sair, tava saindo da faculdade? Como é que era? Não, o meu processo é um pouquinho diferente. Eu ainda tava cursando Direito, na verdade eu tava trocando de faculdade. Então, eu realmente sabia que eu queria trabalhar com gestão de pessoas, porque eu trabalhava com isso dentro da empresa Júnior. E aí, quis trabalhar com isso no mercado de trabalho e percebi que não fazia sentido continuar fazendo Direito. Daí, fui... Naquela mesma época, eu estava mudando de curso. Então, eu fui fazer Administração Empresarial na UDESC. Então, na verdade, eu estava começando um novo curso. Tá, eu tinha uma pergunta, mas agora você me fez uma muito melhor. Como que a gente lida, pensando em jovens, quando a gente era jovem, né? A gente não é mais, pra deixar claro. A gente é semi-jovem. Como que a gente lida com esse... Por exemplo, eu conheço muita gente que entra numa faculdade, primeiro, só por entrar. Tipo assim, Sim. queria uma coisa, passei em outra, fui fazer. Ou então os pais estão, tipo, forçando você a entrar em alguma coisa, fazer alguma coisa. Ou você mesmo que quer fazer alguma coisa da vida e acaba entrando. Como que a gente lida, ou como foi pra você lidar com essa mudança total de carreira? Porque... Sim. Querendo ou não, foi 100% uma mudança, né? Super. Você saiu de direito pra outra coisa. Então, tipo assim, eu também tive isso. Então, particularmente, também passo pela mesma coisa. Passei pela mesma coisa. Como é que é isso? Porque, pra mim, você tem que ter muita maturidade pra falar, cara, não é isso que eu quero. Sim. Muita. Eu vou atrás do que eu quero, vou atrás de ser feliz, vou atrás de dinheiro, seja o que for. Como é que foi isso pra você? Olha, acho que quando eu falo de valores, acho que o meu principal valor de vida é eu amar tudo que eu faço. Então, pra mim, chegou um ponto que eu via que não fazia sentido eu estar fazendo algo que eu não amava. E acho que o meu corpo até começou a demonstrar isso pra mim. Então, eu ia pra aula de Direito Civil. E eu ficava, tipo, chato, sabe? Não fazia sentido pra mim. E eu começava, me dava ansiedade durante a aula, porque eu percebia que eu não queria fazer aquilo. Enquanto, quando eu trabalhava com gestão de pessoas, eu amava o que eu fazia, era muito fácil. Eu tinha uma rotina super intensa, mas eu amava muito o que eu fazia. E eu sempre quis direito a minha vida inteira. Então, não foi uma questão de, vou fazer direito porque os meus pais querem. Não, eu sempre quis fazer direito. Sempre quis. Considerava a administração empresarial como segunda opção. Sim. E aí, quando eu tava no primeiro ano, até eu lembro que o meu pai, ele sentou uma vez comigo e ele falou assim, vou te ajudar a decidir. Ele me deu bastante liberdade nesse sentido. Ele pegou vários vídeos do YouTube, ele salvou numa playlist, e ele sentou no sofá comigo. Cara, que e fofo. Aí a gente passou a tarde toda assistindo vídeos de pessoas contando como que era o curso de administração empresarial, como que era o curso de direito, como que era o mercado de trabalho. Nossa. E aí eu decidi que eu queria fazer direito, né? Fiz 2 anos de cursinho pra entrar em direito na UFSC. Então, assim, foi algo que eu realmente quis muito. Né? Quando eu tava fazendo cursinho, meu pai, inclusive, falou, por que tu não vai fazer administração empresarial? Sempre passei na UDESC, no vestibular, sempre. Sim. Mas não passava em direito na UFSC. Mas não, eu queria direito. E aí, quando eu percebi que realmente eu descobri que eu amava muito gestão de pessoas, né? Eu vi que não fazia mais sentido, né? Mas foi um processo, assim, lidar, né? Na época eu entrei na psicóloga pra lidar com isso. E os meus pais, até um fato bem curioso, os meus pais só souberam que eu tava trocando de curso no último dia da matrícula.
Porque eu quis tomar uma decisão totalmente sozinha, assim. Eu queria Sim, que aquilo fosse irado. uma decisão minha, né? Então, eu sabia que eles iam ter muita influência, que eles iam ficar, de certa forma, meio decepcionados, né? Eles são pais, né? Sim. Porque sempre foi um sonho meu, assim, né? Então, e eles investiram muito naquilo, investiram em cursinho, e justamente porque eu sempre passei em administração empresarial. Então, podia ter feito há muito tempo, né? E eu sabia que, né, eles iam ficar meio chateados, mas daí por isso justamente que eles só souberam no dia da matrícula. Então, eu tava realmente 100% certa do que eu queria, assim, naquele momento, né? E é coragem, assim, mas acho que é de dar tempo ao tempo, assim, né? Não foi um processo que eu decidi de um dia pro outro. Foi, sei lá, meses eu pensando se fazia realmente sentido. Fiz vestibular, não só fiz vestibular para administração empresarial, mas fiz também para psicologia, que eu tava na época na dúvida entre as duas. Então, né, não sabia ainda o que eu queria, mas eu fiz ali para garantir para... Ai, meu Deus. Nesse processo decisório para eu entender realmente o que eu queria, né? Então, acho que coragem, assim, eu lembro que eu ouvia muitos podcasts sobre coragem, às vezes chorava, né, porque eu pensava, meu Deus, sonhei em estar aqui na UFSC, em estudar direito, né, sonhei com esse curso, mas não fazia mais sentido pra mim, né. Cara, mas eu acho que um ponto muito importante, além de perceber que tu não tá no lugar certo, é experimentar coisas novas. Tipo assim, total. querendo ou não, tu foi ter entender que tu gostaria de ir pro âmbito de RH ou administração estando em uma EJ. Sim. Né? E aí eu acho que isso vai muito de acordo também com o início de carreira que eu tive. Nossa. Porque meu irmão é engenheiro, né? E aí eu sou formado em administração. E meu irmão é mais velho que eu, na época eu tava entrando na faculdade, ele tava saindo. E aí eu falei pra minha família, não, eu vou fazer administração, né? Depois de todos os pensamentos e tal. Cara, minha família é meio tradicional, assim, cidade do interior. E aí, cara, super pressão pra eu não fazer, né? Porque, principalmente na época, a administração não leva pra nada. Na época, há 6 anos atrás, entendeu? Então, eu também sofri pressão familiar. Eu também não tinha certeza do que eu queria. Essa história é engraçada, mas eu peguei cachumba na semana do vestibular da UFSC e eu não consegui prestar o vestibular. Muito doido, assim. Então foi tudo por acaso, sabe? E aí eu acabei passando pelo Enem. Não foi por um acaso, porque eu mandei bem, só que, tipo, eu não mandei bem na prova, eu mandei bem na redação. E eu pensava, cara, eu vou fazer engenharia, né? Minha família acha legal e tal, só que eu não ia passar com a minha nota. E aí eu vou fazer administração. Aí, cara, que eu pensei, não sei se estou fazendo a coisa certa, mas eu acho que me mudar já é um ponto importante para minha carreira. Sair da casa dos pais, se tiver a oportunidade, enfim, se mudar e morar sozinho, criar responsabilidades, isso tudo vai, tipo assim, te moldando um pouco e te preparando para tudo na vida, mas para a carreira profissional também é bom, porque tu cria maturidade, assim, em relação a isso. E eu experimentei tudo na UFSC. Tipo assim, eu entrei, as aulas eu tocava, assim, era tranquilas para mim. Eu fiz parte de atlética, de EJ, fiz projeto de pesquisa. Então, eu sempre tentei sair da sala de aula para tentar me aproximar ao máximo do mercado de trabalho o mais rápido possível, para ver se aquilo ali fazia sentido para mim. E eu identifiquei muito rápido que fazia sentido. Tipo assim, no meu primeiro ano eu já comecei estágio numa startup e foi indo. Então, tipo assim, eu acabei nunca tendo dúvida depois que eu comecei a praticar. Mas era muito provável que talvez, quando eu começasse a exercer a minha função no mercado de trabalho, que eu acho que é o que realmente importa, né? Para administração, pelo menos, eu descobrisse que não era aquilo, entendeu? Então, para mim, a parte de experimentação, eu acho que para ti também foi essencial, sabe? Para entender se a gente estava no lugar certo ou não e se ia fazer sentido algum tipo de mudança. Cara, a história de vocês, eu me espelho 100%, porque é uma mistura dos dois. Sim. Eu acho que maturidade, apoio dos pais são coisas que contam muito, muito mesmo. No meu caso, eu fiz engenharia, sempre quis fazer engenharia, igual você sempre quis fazer direito, sempre quis fazer, mas eu sempre gostei de tirar foto, sempre tinha uma câmerazinha, desde pequeno. Desde só pequeno. que nunca... Beleza, entrei na faculdade, fiz engenharia, e fui igual a você, entrei em CA, fui presidente de CA, entrei em atlética, participar de equipe de competição, tudo que dava pra eu fazer, eu fazia. Fui morar nos Estados Unidos pra trabalhar como cozinheiro, que é uma coisa que eu gosto pra caramba. Então, tipo assim, experimentar é uma das dificuldades. Agora, a minha pergunta por que eu tô falando tudo isso, né? Quando a gente vai se inserir no mercado de trabalho, principalmente quando a gente é novo, a gente não tem experiência. Então, como que a gente vai botar no currículo se a gente não tem? Então, às vezes, a gente quer entrar numa empresa X, que exige Y, e você não tem essa experiência. E você é novo e você pensa assim, pô, exige 3 anos de experiência, ninguém me dá uma chance. Como é que eu vou ter anos de experiência se ninguém me dá uma chance? Então, da minha particularidade da minha vida, hoje eu trabalho com audiovisual e comecei sozinho na fotografia, beleza? Já é um ponto a mais pela minha profissão, por ser um pouco mais fácil
no caso, como eu fiz, que é começar sozinho. Só que, por exemplo, no caso de um RH da vida, alguma coisa assim, você precisa ter alguma experiência. Como que uma pessoa jovem, sem experiência, faz para adquirir pelo menos um pouco de conhecimento, pelo menos alguma coisa, cursos online, YouTube, como é que é? O que vocês indicam? Olha, eu diria bem o que o Luiz falou, assim, de experiências que a própria faculdade te oferece, assim, então empresa júnior, atlética, centro acadêmico, né, porque realmente tu vai ter uma vivência completa, né. Eu sou cadelinha de empresa júnior, sou culpada nesse sentido, assim, porque me deu uma experiência inteira, assim, de um negócio. Então, por exemplo, eu sempre fiquei na parte de gestão de pessoas na empresa júnior, mas eu também participava da parte comercial, então eu vendia para um cliente. Então, tinha a parte de vender, realmente, então tive essa experiência. Também executava projetos na área do direito, né? Fiz contrato, fiz parecer. Então, eu já percebi aí que eu não gostava muito da parte jurídica, né? Já foi um sinal aí que direito não fazia muito sentido para mim, né? E aí, descobri, né, ao mesmo tempo que também gostava muito dessa parte de gestão de pessoas lidando com isso dentro da EJ, né? Então, acho que viver isso na prática, assim, né? E não só, além das experiências acadêmicas, né, tem muita oportunidade, não precisa ficar restrito a isso, né, mas às vezes participar de um voluntariado, né, fazer um curso de oratória, algum curso de alguma coisa que você sempre teve interesse, né, às vezes tu vai criando um networking, tu vai fazendo mais sentido pra ti aquilo, né, então acho que principalmente isso, assim, mas de se jogar, né. Networking é uma palavra muito chave. Total. Networking foi muito bom. Porque às vezes você faz, por exemplo, tá numa EJ, numa empresa júnior, e você pode não mexer com, digamos, direito, no seu caso, por exemplo. Você pode não mexer, mas tem uma galera que mexe e você já tem um contato, já vai entrando. Networking, gostei dessa palavra. Cara, tudo. 100%. E eu comecei assim também, sabia? Com networking, porque na época, Customer Success, pra mim, tipo, o motivo de eu me inscrever na vaga, eu sentei num bar, tava passando o jogo da Copa com um amigo meu, e aí eu falei, cara, o meu estágio tá muito várzea, porque era estágio, enfim, estágio na faculdade. Acho que não é segredo pra ninguém que estágio dentro da faculdade, muitas vezes, tu não é muito produtivo, assim, né? Não necessita muito trabalho, enfim. Eu cheguei e falei, cara, não aguento mais, você ficou assistindo o Globo Esporte o dia inteiro, assim. E ele assim, cara, tem vaga aberta lá onde eu trabalho. E aí mas eu, tipo, ainda tinha receio. E eu tinha um posicionamento super errado naquela hora, que era, eu não vou falar pra ninguém, porque eu tinha meio que até vergonha de, por exemplo, me inscrever no processo e mandar mal, aí criar expectativa pra outras pessoas também e tal. Isso é um erro, eu já vou falar por quê. Mas me inscrevi. E aí eu chamei um amigo que eu confiava muito, que era um amigo que também tava trabalhando com CS já, só que não mora em Floripa, enfim. E eu falei pra ele, cara, como é que eu vou, justamente a pergunta que tu iniciou, como é que eu vou fazer uma entrevista se eu não sei nada sobre o assunto, mas, tipo, o que eu estudei muito breve, eu gostei, só que eu não tenho nenhuma técnica pra isso, sabe? E aí, a dica que ele me deu foi muito legal, e que muita gente pode aplicar, tipo, beleza, mas o que tu tem de experiência que tu enxerga que pode agregar numa empresa? Numa empresa como um todo, no ambiente corporativo, assim. E ele me falou uma parada muito doida, e eu quero até depois entender contigo se vocês olham isso no RH de vocês. Mas eu fui atleta durante 7 anos. E aí ele falou, cara, foca nisso. Nossa. Ali que tu vai ter as histórias pra tu conseguir mostrar que tu já passou por situações difíceis, já passou por ambiente de pressão, tu já, enfim, teve muitas responsabilidades, teve que trabalhar em equipe, que são coisas que envolvem muito o ambiente corporativo. Eu até me arrepiei, ó. Porque, tipo assim, o esporte... Verdade. Eu me arrepiei mesmo, cara. É muito doido. Então, tipo assim, cara, no esporte eu tive a maior decepção da minha vida, assim. Eu tinha um sonho de ganhar um campeonato e a gente perdeu por 1 ponto, jogar basquete. Tipo assim, era o sonho da minha vida e ele nunca mais pôde ser concretizado porque era o último campeonato que eu poderia jogar. E então, passar por esse tipo de frustração é muito foda, sabe? E depois aprender com isso. E também situações de pressão, cara, já teve inúmeros jogos que eu cheguei no final do jogo e tava empatado as situações, entendeu? E aí eu trouxe muito isso na minha entrevista. E quando fui perguntado sobre a parte técnica, eu, claro, né, algumas dicas que a própria Amanda falou. É super interessante buscar cursos sobre o assunto. Muitas vezes tem coisa de graça, né? Independente do que tu for se inscrever, busca cursos e estuda muito sobre a empresa. Isso é um ponto muito legal. Eu acho que os recrutadores, eles sempre querem entender qual é o teu engajamento no processo seletivo. Tipo, cara, tu não sabe fazer, ok. Mas o que tu viu sobre a gente? Por que te interessou? Tipo, interessou por causa do salário? Cara, se for isso, tipo, provavelmente não vai ganhar muitos créditos, né? Sim. Imagino. A Amanda é uma especialista, ela vai poder me corrigir depois. Mas o ponto é, quando ela me perguntou a parte técnica, tipo assim, tá, e por que tu acha que eu deveria te contratar? Eu fui super sincero, assim. Eu falei, pergunta clássica. Toda entrevista tem, acho que principalmente de início de carreira, né? Eu falei, cara, sinceramente eu não tenho essa resposta pra te dar no âmbito técnico, mas eu quero muito, e sendo sincero contigo, eu não sei nada.
mas o que eu pesquisei foi isso, isso, isso. E aí eu falei um pouquinho sobre os cursos que eu li, eu falei um pouquinho sobre os materiais que eu li, as pessoas que eu tive como referência naquele momento, tanto amigos quanto famosos, assim, tipo, na área de CS e tal. E aí foi isso. Então, tipo, é muito legal que a própria recrutadora da época, era minha coordenadora, a Bruna. A Bruna me conta que um mês antes eles contrataram alguém muito novo também. Eu tinha 18 anos na época. E aí ela teve que, tipo assim, ela gostou tanto que ela teve que lutar pra me colocar na empresa porque eles não queriam por causa da experiência anterior que tiveram com outra pessoa. Mas foi isso, assim, eu procurei ser sincero, busquei conteúdos, busquei pessoas que poderiam me ajudar. E, inclusive, essa pessoa, ela me auxilia em todos os processos seletivos até hoje. E eu também busco auxiliar muita gente, assim. Cara, é muito legal quando tu passa a ser uma referência, assim, eu acho que acontece contigo. Mas meus amigos, eles, cara, sempre trocam uma ideia assim comigo, Luiz, eu vou fazer tal processo seletivo, né? Ontem aconteceu, por exemplo. O que tu pode me ajudar e tal? E, cara, acho que a gente deve, sim, sempre buscar ajuda e também ajudar nesses pontos, principalmente se a gente tem essa experiência, sabe? Pra mim foi muito legal. Irado. Eu imagino que você tem um monte de coisa pra completar. Muito. Eu tô vendo você assim, ó. Ih, cara, falou. Então o microfone é seu. Perfeito a tua colocação, Luiz. E aí, o Luiz falou muito sobre a parte técnica, né? E quando a gente tá se inserindo no mercado de trabalho, geralmente a gente quer uma vaga, né, mais de estágio, né? Pra depois a gente crescer, né? Ninguém vai querer entrar no mercado de trabalho como analista, né? E uma coisa que eu pensei muito quando tu tava falando, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Mas tem um dado, agora eu não vou saber exatamente o dado, mas que a maioria das empresas, elas contratam pelo técnico e elas demitem pelo comportamental. Né? Então, o técnico, ele não mantém ninguém na empresa, é o comportamento. E na empresa, né, que eu trabalho, e eu digo que hoje isso com certeza é uma tendência no recrutamento e seleção, é justamente o recrutamento ele ser baseado no comportamento, né? Então, bem isso que o Luiz trouxe, assim, de competências, né? Claro que é importante o técnico, mas assim, ó, o técnico é muito mais fácil de você desenvolver do que você desenvolver uma proatividade em alguém, do que você desenvolver dedicação, do que você desenvolver, sei lá, para um cargo de vendedor, alguém que tenha uma comunicação. Isso é muito mais difícil de desenvolver do que uma técnica de vendas, enfim. Então, com certeza o comportamental, assim, ele importa muito, né? Sim. E digo isso porque realmente a gente prefere, cara, assim, ó, não acho que assim, ó, só cargos realmente, por exemplo, um cargo de um diretor financeiro, daí obviamente o técnico importa muito, mas o comportamental influencia, assim, ó, mais de 50% ainda assim. Então, a gente realmente contrata, né, considerando ainda muito comportamental, porque é isso que faz diferença no dia a dia, né? É muito difícil quando a gente contrata alguém, né? Ai, pera que tem uma mosca bem na minha cara. É muito difícil quando a gente contrata alguém e no dia a dia, né, ela não tem a postura adequada, não é o que a gente espera, né? Já é muito mais fácil tu acompanhar essa pessoa dando treinamento. Então, tu vai, né, ter um processo de onboarding com ela, tu vai, né, acompanhar o desenvolvimento dela, dar treinamento pra ela, dar feedback. Isso é muito mais fácil de desenvolver. Então, muitas vezes, é até mais fácil você reter uma pessoa que ela é contratada pelo comportamental do que pelo técnico, assim. Né? O Luiz falou ali que ele não tinha experiência, mas ele tinha muita vontade, né? E com certeza, essa parte que tu falou do atleta conta sim, tá? Porque isso mostra outras situações que tu demonstrou, sei lá, resiliência, a tua dedicação, né? Então, até tem várias perguntas que a gente pode trazer até no recrutamento e seleção voltadas a isso, né? Por exemplo, uma pergunta que a gente faz às vezes. Conte uma situação em que você teve que enfrentar um problema muito difícil e conte como que você resolveu isso. Ou conte alguma vez que você precisou pedir ajuda. Conte alguma vez que você errou e como você lidou com essa situação, né? Então, a gente tá falando muito mais sobre comportamento do que sobre uma técnica, né? Um conhecimento mais técnico, assim. Então... E eu acho muito importante que uma coisa é tu falar que tu tem muita vontade, outra coisa é tu demonstrar em histórias ou fatos ou coisas que tu estudou que tu tem muita vontade. E eu acho que esse é um ponto principal. Tipo, eu posso muito entrar numa entrevista, independente do momento de profissão que eu estiver, momento de carreira, e chegar e falar, não, eu tenho muita vontade, eu quero muito trabalhar aqui, a empresa é muito legal. Ou eu mostrar o porquê que eu tenho muita vontade. Cara, eu tenho porque eu admiro muito a empresa, ela compactua com os meus valores. O cargo, em relação aos requisitos, eu vivenciei muito isso. Posso trazer alguns exemplos de histórias ou trabalhos que eu fiz em relação a isso. É isso que eles vão querer enxergar, sabe? Os fatos do que tu fez ou o que tu estudou pra fazer, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito, muito importante. Cara, eu já deu 1000 ideias pra eu falar aqui. Eu queria tocar numa perguntinha. Aguinha. Queria tocar numa perguntinha depois. Eu queria opinar num negócio antes. Eu acho que é muito fácil da pessoa fingir
que sabe do assunto, que manja, que não sei o que lá, e é muito mais difícil você fingir experiências suas e o porquê e tudo mais. Então, tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, cara, eu sou muito bom nisso, naquilo, naquele outro, e ela vestiu uma máscara ali, tipo, eu acho que o recrutador vai sacar isso. Sim. Então, sei lá, né, tentar sempre ir pra esse lado de provas e mostrar, e experiências, vivências e coisa e tal. Porém, cheguei no ponto que eu queria, tem muita gente que fica muito nervoso na hora de uma entrevista de emprego, na hora mesmo de você fazer o currículo, sei lá. O nervosismo é uma coisa que eu considero o mal do século, porque, pô, a gente é bombardeado o tempo todo por 1 zilhão de informações e a gente quer tudo sempre pra ontem, tudo rápido, tudo agilizado. E aí, quando, pô, a gente tem que ficar lá esperando chegar a nossa hora pra sentar na frente de alguém que vai, definir o seu futuro ou não. Sim. Cara, não tem como, né? Dá um nervosismo, pô, não Muito, tem muito. como. Como lidar com esse nervosismo? Show. Ai, eu adoro esse assunto, tá? Porque sábado passado, eu dei uma palestra sobre inteligência emocional. E aí eu falei... Virado, podcast virou uma palestra, vamos! Exato. E eu falei justamente sobre isso, nervosismo, né? Eu falei muito sobre sentimentos, sobre a gente lidar com as nossas emoções. E aí eu trouxe justamente o exemplo, né? Da gente tá nervoso, por exemplo, trouxe um exemplo mais voltado a ambiente corporativo, né? Tá nervoso numa reunião com o cliente, por exemplo, Sim. né? Então, a gente tem primeiro que entender o que é esse nervosismo, né? Eu falava muito sobre entender o que o teu corpo primeiro tá querendo te dizer, né? O corpo mostra pra gente, né? Então, a gente tá com uma tensão no ombro, a gente tá com dor de barriga, né? Então, primeiro de se perceber, né? Entender que o nervosismo, ele é normal, né? A gente tem, claro, entender às vezes se não é nervosismo excessivo. Mas tá, se eu tô nervoso, por que eu tô nervoso? Será que eu tô nervoso porque... eu não tô me sentindo preparado? Tá, então, se eu não tô me sentindo preparado, eu vou fazer alguma coisa para me sentir mais preparado. Eu vou treinar aquela entrevista, eu vou treinar na frente do espelho, né, as perguntas, vou conversar com a minha mãe, vou apresentar para ela, vou escrever todas as perguntas que eu acho que o recrutador pode me fazer. Então, 5 qualidades minhas, 5 defeitos meus, vou treinar, vou escrever tudo isso e vou treinar depois falando, né? Então, é uma forma de lidar com o nervosismo. Entender também o nervosismo como algo normal. Eu fiz um curso extensivo de oratória com a Gabriela Magnani. E aí, falei o nome dela porque ela é meio conhecida, mas aqui em Floripa, por causa desse curso. E acho muito legal algo que ela falava, né? Ela trabalha com isso, ela dá curso, dá muitas palestras. E ela falava assim, não tem uma vez que eu vou dar uma palestra que eu não fico nervosa. Sim. E daí as pessoas pensavam, meu Deus, né? Se ela fica nervosa, como que eu, que não Nem sou parece ninguém... que elas ficam nervosas, né? Como que eu, que não sou ninguém, nem trabalho com isso, não vou ficar nervosa. E daí ela falava assim, mas eu fico nervosa porque é importante pra mim. É importante pra mim que as pessoas gostem do que eu vou falar, é importante que eu me conecte com o meu público, né? Então, é bom o nervosismo. Estranho seria não sentir. E esse é o ponto, né? Os sentimentos, eles não são ruins, de forma alguma, né? O problema ou é a falta, se você é apático demais, então tem algo errado, ou se você sente demais, né? Então, o nervosismo é excessivo. Mas o sentimento, de modo geral, assim, não, o nervosismo faz parte, né? E que bom que você tá nervoso, mostra que aquilo é importante pra você. Então, acho que uma das formas seria, como eu falei, identificar qual que é a causa do nervosismo, né? E aí, por exemplo, se tá se sentindo inseguro, tentar treinar a apresentação, né? Treinar com alguém. Se, não sei, você acha que... Deixa eu pensar outra causa que poderia me deixar nervosa. Outra técnica, bem tola, tá? Que até aprendi nesse meu curso de oratória. Nada é tolo, acredita. Além de, obviamente, respiração e tal, era uma técnica dos pulinhos. Que é, basicamente, você vai fazendo um quadrado. Daí você começa com 16 pulinhos. Então, você começa dando 16 pulinhos pra cá, 16 pulinhos pra cá, 16 pulinhos pra cá, depois 16 pulinhos. Depois 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2. Pode adaptar de outras formas, né? Mas eu gravei assim porque eu aprendi isso com ela. Sim. E isso é uma forma de você lidar com aquele nervosismo, de jogar de alguma forma aquela energia, assim, pra fora. Eu mesmo aplico isso quando eu vou palestrar, fazer alguma coisa. Funciona? Então não é tu. Exato. Não, mas Funciona. Muito doido que a gente tava conversando sobre isso. Eu tenho palestra... Ele me perguntou hoje se eu tava nervosa. E eu falei que sim. É verdade. Mas por quê? Porque era importante pra mim estar aqui. É óbvio. Não, top. E eu palestrei no mesmo evento que ela. E aí a gente tava conversando um pouco sobre como que a gente se preparou. Sim. E a Amanda falou, cara, eu me ensaiei, eu fiz não sei o quê. E super legal. Tipo assim, mostra que a forma como ela consegue se organizar, eu acho isso muito massa. Eu, por exemplo, montei os slides e não abri mais.
Tipo, não abrir nunca mais. Mas porque isso funciona pra mim. Eu sou assim também. Exato. Tipo assim, porque se eu fico treinando, eu fico ensaiando, eu fico pensando, cara, se eu esquecer de falar isso na hora, pô, se eu... Ou até depois que eu saio, eu penso, pô, a parte mais legal que eu ensaiei, ela não foi. E aí eu fico tanto com ansiedade antes do evento pra pensar, cara, eu tenho que falar isso, quanto depois arrependimento, caso eu não consiga cumprir o que eu queria. Então, eu acho que a Amanda foi perfeita quando ela fala que tem que identificar as coisas que te deixam nervosos, enfim, mas também às vezes é interessante entender, tu mandou, tá, beleza, aconteceu isso, tu passou pelo que te deixou nervoso e tu mandou bem. Então, como é que tu te preparou? Dessa forma que tu te preparou, talvez seja certa. E aí eu percebi, isso na época da escola ainda e tal, que enquanto mais eu ensaiava, mais eu treinava, pior eu ficava, sabe? Eu me sentia mais seguro quando eu lia e confiava em mim mesmo e chegava na hora e eu vou improvisar. Por exemplo, esse é o exemplo da palestra, mas eu posso até colocar em outra coisa no mercado de trabalho. Cara, eu tenho que falar com uma empresa, eu tenho que apresentar muitos dados para ela. Eu vou montar um dashzinho para essa empresa e é isso, sabe? Se chegar na hora eu ficar muito focado em falar todos os dados e tal, talvez eu esqueça até de falar com a empresa sobre outras coisas que importam. Ter uma conversa numa reunião, por exemplo, criar um rapport. Então, outro exemplo que eu posso dar. Sábado eu tenho um campeonato de basquete, isso é verídico. Sexta-feira eu não vou treinar. Por quê? Porque, cara, eu vou chegar no sábado e a primeira arremesso que eu fizer, se eu pensar, putz, cara, esse arremesso ontem eu acertei, hoje eu errei a mesma coisa, vai me fazer mal pra mim. Quer dizer que eu tô errado? Não. Quer dizer que o modo da Amanda tá errado? Não. Mas essa questão de identificação e experimentação também, ela volta à tona pra tu conseguir se conhecer e se identificar. Pra mim funciona assim. Talvez se a gente invertesse o nosso modo de preparo, as coisas não dariam certo. Isso é muito legal também. Entender como cada pessoa funciona, né? Total, acho que o que o Luiz falou é bem pop coach, né, mas autoconhecimento, né, isso é muito importante, né, de entender qual que é a tua necessidade, né, a necessidade do Luiz era relaxar numa sexta-feira antes da palestra, né, fiquei até 1h no escritório aqui, ó, eu não fui pra casa até realmente cara, tá bom, sabe? Mas é de se entender, né? Entender como que tu lida com as tuas emoções, o que faz sentido pra ti mesmo. Exato. Essas técnicas que você falou, a gente usa nas nossas produções também. Porque, pô, uma coisa é a gente tá aqui conversando. Vocês já esqueceram que tem as câmeras focadas em vocês. Porque, pô, já estamos aqui, sei lá, uma meia hora. A gente esquece também, a gente tá conversando, rindo e tudo mais, a gente esquece. Só que como que você bota uma pessoa na frente da câmera pra gravar, sei lá, uma propaganda, do nada, bota uma câmera zona lá, fica um monte de gente atrás. Então, tipo, óbvio que a pessoa fica muito nervosa, óbvio. Nossa, essa técnica dos pulinhos é uma coisa que a gente já aprendeu com atores. Mais de um já falaram dessa técnica. E é uma coisa que funciona real mesmo. Então, quem tá assistindo a gente aí, ó, pode usar, funciona mesmo. Toda vez esse mosquitinho vem aqui. Funciona mesmo e vale a pena, porque tem outras técnicas também que eu gosto de usar. Que eu gosto de usar bastante. Nossa. Já perceberam que sempre que alguém tá falando, o mosquito vem? Exato. Tá ligado? Não faz sentido. Tipo, eu tava quietinho até agora, não tinha mosquito. Ele tá carente, ele quer atenção. Pelo amor de Deus. Uma técnica que a gente usa, que eu acho que é legal também, é você pegar o seu corpo e deixar um ponto fixo de tensão. Por exemplo, o que eu gosto de fazer, o que eu faço é enfiar os meus dedos do pé no chão, assim, ó. Enfincar ele no chão, que daí esse ponto de tensão sai mosquito. Deixa eu falar. Esse ponto de tensão vai ficar tensionado, obviamente, só que o resto do meu corpo vai relaxar, porque eu tô focado naquilo lá. Então, acaba que você relaxa todo o corpo, no caso de uma câmera, né? Pra você fazer uma entrevista, também funciona, porque eu fazia isso sempre antes de prova, coisas assim, sempre funciona, viu? Funcionou. Mas, às vezes, não seja o melhor, o mais indicado, mas sei lá. Eu tenho uma pergunta pra você, bem pessoal, sinceramente. O que a gente responde quando alguém pergunta pra gente quais são os seus defeitos? Você vai responder o quê? Essa é a mais difícil pra mim. Não que pareceu que eu sou meio snob, né? Parece que já te perguntaram perfeito, isso. Não, eu sou perfeito. Em entrevistas, porque é aquela, né? Tipo, tu não quer se descascar pra não parecer que tu é muito ruim, mas tu quer falar defeitos pra não parecer que tu é snob. Exato. O que você vai responder? Olha, é difícil. Seja sincero, porque se tu inventar um defeito e falar, sou perfeccionista. Eu gosto de tudo. Essa é clássica. Então, se a pessoa falar que é perfeccionista, eu vou falar, tá, mais um.
Nossa, aí tu coloca a pessoa na... Não, não. Seja sincero, assim. Até porque é bem capaz da pessoa te pedir exemplos, né? Então, onde que esse perfeccionismo te atrapalhou? E aí você inventou, não sabe falar? Exato. Rodou. Não, seja sincero, né? Acho que... E também que eu gosto de pensar assim, já saiba falar o que você tá fazendo pra melhorar aquilo. Eu sou... Por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco desorganizada, por mais que o Luiz tenha me elogiado antes da minha organização. Não é nada organizado, não. Pouco desorganizado. Não, mas assim, principalmente meu quarto. Meu quarto é uma zona, né? Então... Um pouco. É uma zona. E isso reflete em alguns aspectos da minha vida, né? Se vocês forem ver o meu planner, é um monte de coisa, então às vezes eu tenho dificuldade em elencar prioridades. O que eu faço, né? Tô trabalhando isso com a minha chefe, né? A gente tá desenvolvendo um plano de desenvolvimento individual justamente pra eu melhorar isso. É um bom assunto pra gente conversar também, tenho curiosidade depois. Sim, isso é muito legal. Eu penso em formas, né, de como que eu vou trabalhar isso, né? Então eu já sei, eu divido o meu planner, primeiro a primeira partezinha é horários, então eu boto compromissos. Hoje eu botei 4h30 podcast. 7h15 da manhã hoje eu fui na academia, botei lá. Daí, primeira parte só para horários. Depois, segunda parte, eu botei grupo não muda. Então, vou botar só os meus afazeres sobre o meu trabalho. Depois, só da faculdade. Depois, outros, ou seja, coisas aleatórias. Ou seja, foi uma forma que eu aprendi a me organizar. Então, eu falaria isso numa entrevista. Sou meio desorganizada, mas já estou fazendo isso, né? Tenho um planner que eu divido ele por áreas da minha vida, justamente para me ajudar. Tá. Então... Já ajuda. Eu respondi uma coisa quando me perguntaram na entrevista e eu fui 100% sincero. Eu falei assim, e agora que você respondeu isso, eu falei, porra, acho que eu mandei bem, então. Perguntaram, tipo, qual que é defeito, e eu falei, cara, eu tenho uma memória muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Tipo assim, não memória, tipo, agora, tipo, 5 minutos. Eu esqueço das coisas. Minha mãe é assim também, então, sei lá, se é genético... E eu falei isso e falei, cara, por isso que eu tô agora anotando tudo que eu faço. Tipo, tudo que eu tenho que fazer, tem uma agenda física mesmo, porque uma coisa é você botar no celularzinho lá, desperta, aí você esquece. Sim. E outra coisa é você físico, né? Eu funciono bastante no físico também. anotando. Sim. Adoro. Então, se pá, mandei bem, né? Sim, sim. Boa. Não, o problema é quando o candidato fala assim, você pergunta, cite 2 defeitos seus, dele fica, deixa eu pensar... Gente, você foi pra uma entrevista sem saber falar os seus defeitos. Tá aí uma dica, tipo assim... Vá preparado. Exato, Sim. porque os recrutadores, eles, óbvio, sempre vão tentar te colocar em situações desconfortáveis, não, mas tipo, fora da zona de conforto, né? Sim, com certeza. Só que tem alguns padrões, tem, né? Sim, tem. Tem vários padrões. Tipo assim, essa pergunta do qual é o teu maior defeito, a maior qualidade, e as histórias que tu faz pra melhorar essas questões, pô, quase toda entrevista tem. É o clássico. Então, tipo assim, tá aí outro ponto. Eu, nesse caso, não improviso bem. Então, eu sempre ensaio antes, quando tem esse tipo de pergunta, sabe? E é uma coisa que dá pra super fazer, assim. E aí entra, de novo, a questão do networking, né? Tipo assim, pô, se eu sou... Na verdade, eu sou amigo da Amanda, né? Mas, enfim, se eu não sou eu, no caso, e tem algum amigo como a Amanda, cara, pô, pergunta pra Amanda, ela é recrutadora, ela vai conseguir dar uma receita de uma entrevista, sabe? Então, acho que isso aí é um ponto muito legal, mas, enfim, complementando, essa história de, tipo, defeitos, qualidades, etc., cara, é muito difícil, assim. E eu acho que cada momento da tua vida também é difícil. Tipo assim, quando eu era fazer entrevista pra estágio, eu tinha alguns desafios, hoje eu tenho outros, sabe? Claro. E aí até penso, tipo, cara, e eu tenho que me preparar pra isso de novo. Uhum. Eu nunca me sinto preparado, assim, sabe? Claro. Bizarro. Tá, fizemos a entrevista, entramos no trampo que a gente sonhava, ou não, mas conseguimos um trampo. Não sei se vocês de casa sabem, mentira, todo mundo sabe, o desemprego tá gigantesco, né? Porra, tá uma loucura, principalmente nos jovens. Tem até uns dados aqui, vou jogar que eu achei muito interessante, depois eu falo pra vocês, vou fazer uma colinha. Boa. Mas, beleza, entramos no mercado de trabalho, entramos na empresa, como que a gente se desenvolve? Porque assim, por exemplo, o cara trampa muito, tem lá suas 8 horas de trabalho, entra cedão, pica cartão ou não, e trampa, acaba, sei lá, deu 6 horas da tarde, a hora que a pessoa sai, o cara não quer se desenvolver, não quer nada, ele só quer chegar em casa, tomar um banho e descansar. Sim. Então, como se desenvolver? Dentro da empresa. Isso. Tá. Assim, eu vou dizer que
a cultura da empresa facilita já muito nisso, Com né? certeza. Então, eu vou dizer assim, até trazendo um pouquinho da minha experiência pessoal, o que a gente tem lá no Grupo Nomura voltado a isso. A gente tem planos de desenvolvimento individual, então é um acompanhamento que todas as lideranças fazem com todos os colaboradores uma vez por mês. Então, eles desenvolvem ali uma competência. A gente tem todo algo um pouquinho mais complexo, mas é um software que tem, basicamente, mapeia quais são as suas competências e quais são os seus gaps, considerando o cargo que você tá naquele momento. Sim. Então, por exemplo, eu sou auxiliar de pessoas e cultura. Então, tem ali o que eu preciso desenvolver para esse cargo, né, considerando o que eu sou atualmente. Então, o líder, ele pega lá, por exemplo, o que eu estou desenvolvendo agora tá ligado à organização, agora eu não vou lembrar exatamente a competência, mas pode ser, sei lá, relacionamento interpessoal. Então, o meu líder, ele vai pegar essa competência, ele vai pensar em ações práticas para desenvolver isso comigo. Se eu precisasse desenvolver relacionamento interpessoal, por exemplo, ele poderia sugerir, você vai tomar café com alguém diferente do escritório, você vai tocar uma reunião sozinha, você vai, sei lá, coordenar um squad, né? Então, seriam ações que eu teria que fazer, por exemplo, durante um mês. E aí, depois, a gente faz o acompanhamento, né? Chega o próximo mês, eu tenho que falar o que eu fiz, como foi pra mim, né? E aí, realmente, é uma forma de tu se desenvolver, né? A gente é uma empresa de quase 500 colaboradores, né? A gente tá falando do varejo, né? Então, colaboradores Sim. de loja, né? Vendedor, por exemplo, vendedor da Adidas, o estoquista da Adidas, caixa da Adidas, todos têm plano de desenvolvimento individual, tá? Oh, Então, que massa! Eu não sabia. É uma das únicas empresas do mercado, Irado. assim, que... De varejo, assim. Não, do mercado. Geral. Nesse porte que tem um acompanhamento tão grande voltado a desenvolvimento individual, assim, Que do massa. PDI. E você acha que isso tem que partir mais dos líderes ou mais dos colaboradores? Então, facilita muito se a cultura da empresa já promove isso. Eu entrei na minha empresa e já tinha isso, assim. Mas, também, supondo, né, que a pessoa entre, né, na empresa... Olha o mosquito. Gente, é inacreditável. É Que inacreditável. mosquito chato. Alguém começa a falar, o mosquito vai na cara, velho. Inacreditável. Nossa. Sim. Se na tua empresa não tem, né, ali um espaço para tu desenvolver, não tem um processo definido, né? O que eu faria? E eu falo isso porque eu enfrento... Na minha empresa tem muito espaço, muitos processos voltados a desenvolvimento, a plano de carreira, inclusive. Mas eu tenho várias amigas minhas que sofrem por essa dor. Ela trabalha numa empresa que não se preocupa muito com isso, né? Então, Sim. ela sempre vem pra mim, meu Deus, o que eu faço, né? Quero me desenvolver também, quero crescer aqui. Então, o que eu recomendo? Primeiro, começar a pedir feedback, né, para as pessoas, principalmente para o seu líder, né? Então, você faz uma entrega, você pergunta o que você achou dessa entrega, né? Era exatamente o que você esperava de mim? Como que eu tô indo? Né? Então, isso já é um grande passo, né? Agora, também, ou trazer mais voltado a competências. Então, o que você acha que eu posso me desenvolver? O que do meu trabalho ainda que não tá tão bom, né? Quanto você esperava, que você precisa mais de mim? Tá, daí a pessoa vai falar, poxa, você pode ser mais organizada. No que eu posso ser mais organizada? Daí a pessoa vai te falar, tá, como você acha que eu posso desenvolver isso, né? Então, cabe sim, né, do colaborador ter esse papel ativo. É sim possível, tá? Mas vou dizer que facilita muito quando a empresa já tem processos voltados a isso, assim, né? E outra coisa é que acho que tá muito ligado a isso, né? Plano de carreira, né? Quando a gente tem processos, como, por exemplo, o PDI ou outros processos dentro da empresa voltados a isso, é muito mais fácil tu saber o que tu precisa desenvolver, né? Tu também vê o acompanhamento do teu desenvolvimento, a tua progressão, e tu pensar no plano de carreira. Agora, se tu não recebe nem feedback do teu líder, se tu nem sabe se as tuas entregas estão boas, né? Daí tu não sabe nem se tá agradando ele, como que tu vai saber se tu tem a chance de ser promovido um dia, né? Então, é muito mais difícil. Como que você vai querer se desenvolver, né? Sim. Sem ter esses feedbacks e tudo mais. Mas, assim, eu digo... Pra mim, assim, eu particularmente pensando, assim, eu nunca, por exemplo, faria parte de uma empresa que não tem uma cultura que preze pelo meu desenvolvimento, né? Sim. Porque é um elo pros dois lados, né? Então, a empresa tá me desenvolvendo, por quê? Porque eu vou exercer minhas funções melhor ali dentro. E eu também quero me desenvolver, né? Tanto pra exercer o que eu tô fazendo ali dentro, tanto pra ser promovido, às vezes, quanto... O famoso pra ganha-ganha. Sim, quanto pra ser preparado pro mercado de trabalho, né? Então, às vezes, em outra empresa que eu vou atuar. Então... Eu acho que muita gente jovem não pensa nessas coisas pra pensar numa empresa. Às vezes a maioria só pensa, sei lá, ou no dinheiro, tipo, não, só quero ganhar meus 5 contos lá e já era. Tipo, isso é uma coisa que vale muito de se pensar antes de... E até de escolher empresas pra você mudar ou não, né? Porque às vezes, sei lá, vou dar um exemplo. Tem uma amiga que não saiu do trampo, ela recebeu uma oferta de trabalho que ia ganhar, sei lá, R$1.000 a mais, porém,
ela ia ter que se deslocar até o norte da ilha, por exemplo. Sim. E, pô, digamos assim, vai ganhar R$1.000 a mais? Sim, mas eu vou ter que abandonar meu home office, que eu já tô acostumado, já cuido dos meus bichinhos aqui, molho minhas plantinhas, acordo mais ou menos, tipo, 10 minutos antes do trampo, sei lá, Sim. posso comer a hora que eu quiser, onde eu quiser. Só por um pouquinho de dinheiro a mais, sendo que eu vou ter que ir lá presencial. Então, essas são umas coisas que a gente tem que ponderar na hora de trocar ou na hora de arrumar um emprego. Que gente jovem, eu acho que também, se você já é maduro, obviamente, você vai pensar nessas coisas, né? Mas, tipo, quem tá entrando no mercado de trabalho, às vezes não pensa, tipo, se a empresa tem alguma coisa pra pessoa se evoluir lá dentro. Ou sei lá, se ela tem um plano de carreira lá dentro. Ou se ela, imagina, ela entra numa empresa, ela vai ficar 15 anos fazendo a mesma função, ganhando a mesma coisa. Sim. E não tendo esse tipo de conversa, não tem argumento nem pra eu como funcionário, me defender que eu tenho que ganhar uma promoção, ou pra pessoa defender que eu não devo ganhar uma promoção. Então, que não, a empresa vai poder ter esse tipo de posicionamento, assim, e claro, né, de uma forma muito negativa, nesse caso. E eu também, assim como a Amanda, tive sempre a sorte de estar em empresas que tinham um PDI desenvolvido. Inclusive, agora eu comecei a fazer o PDI para os liderados. A experiência é muito legal, assim. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que é na tua empresa isso? Cara, então, tem um PDI também desenvolvido, aí ele também funciona com competências. Então, como é que eles desenham isso na prática, tá? Também, a gente tem cargos de analista júnior, pleno, sênior, aí eventuais coordenadores, diretores e assim por diante. E dentre esses cargos, a gente tem as soft skills esperadas para aquela vaga e as hard skills, né? Basicamente técnicos e comportamentais. E aí, eu tenho que pegar, no caso, eu como avaliador, né? Eu avalio o PDI dos meus liderados. Então, eu separo, vamos falar, por exemplo, de uma pessoa X. Essa pessoa X está na lista júnior. O que a empresa espera da analista júnior? E eu vou lá e vou elencar. E vou fazer uma avaliação sobre essa pessoa. Mas aí, a dinâmica que a empresa faz, que eu acho muito legal, não é só a minha avaliação sobre você, ou a minha avaliação sobre você. É uma autoavaliação também. Então, a gente permite, por exemplo, que, a Amanda, ela se avalie, e eu avalie a Amanda, e a gente tem uma troca madura, assim. A Amanda, ela pode falar que ela não manda também em algum assunto, eu posso falar, mas pô, Amanda, eu aqui como teu líder, te fazendo isso, isso, isso. Eu não concordo, eu acho que tu até já está num cargo acima em relação a esse tópico. Acho que tem outras coisas pra gente trabalhar. Talvez a Amanda possa falar que ela é muito boa em algum comportamento que eu vou falar, cara, tivemos algumas experiências não tão boas em relação a isso. E sempre vão trazer argumentos, né? Tipo assim, argumentos e exemplos. Porque se eu falar só pra Amanda que, pô, Amanda, tu não manda bem, não explicar o porquê, não mostrar quando aconteceu, é uma parte muito importante. E dá pra se preparar. Ambos os lados conseguem se preparar. Porque ambos os lados, eles têm o que é esperado. Sim. Né? Então, a gente tem que o analista júnior precisa disso, disso, disso. Eu vou falar, ó, isso aqui é o teu PDI. Se avalia e qualquer coisa, tirar dúvida, conversa comigo. Chega no momento que a gente chama de one-on-one, né? Não sei, é muito comum chamar de one-on-one, não sei se lá é também. Na Monk é um one-on-one também. One-on-one. E aí a gente faz essa avaliação e vai pensando, tá, além disso, né? Onde é que tu quer chegar pra tua carreira? Eu acho que esse é um ponto muito importante. E aí, acho que é legal a gente conversar um pouco sobre o que vocês dois tiveram. E quando a pessoa ela quer ter uma transição de carreira. É uma dúvida que eu, como líder, tenho, inclusive. Porque, por exemplo, se algum colaborador meu pega e fala, não, eu quero crescer de júnior para pleno. Ok, eu sei como te ajudar em relação a isso, sabe? Tenho as competências aqui, eu já passei bastante por isso, eu posso te ajudar. Mas, tipo assim, se alguém tá em CS, quer ir pra marketing, cara, não faço a menor ideia de como ajudar a pessoa, assim. Bom ponto. E eu também, se eu fosse essa pessoa, eu também ficaria em dúvida, porque, tipo, pô, será que eu vou começar do zero? Será que eu vou reduzir de cargo? Será que faz sentido na empresa, não faz? Eu não sei, sabe? Tu tem algum insight em relação a isso? Olha, eu como colaborador, eu questionaria a empresa, né? Veria quem, digamos, é responsável pelo setor, assim, perguntaria se tem oportunidade justamente dessa transição entre áreas, né? Sim. Eu sei que na minha empresa tem, né? Então, claro, de acordo com a demanda, assim, né? Mas começaria por aí, daí já tô alinhando. Poxa, se a pessoa vai falar pra mim, não tem a possibilidade. Sim. Não, a gente não tem nem previsão de demanda na área. Então, talvez não faça sentido eu estar ali. E aí, qual que é o seu papel enquanto líder com essa pessoa? Olha, às vezes de Falar ter não, uma, de falar fazer uma não. conversa sincera e seja falar, sincero. talvez não faça sentido mais pra você estar aqui. O que eu posso te oferecer é esse cargo, né, que foi alinhado com a empresa. Infelizmente, a gente não tem outra vaga, né, pra essa área. Né, o que eu posso te oferecer é isso. Daí vai o que faz sentido pra ti. Eu acho que você, como liderado, também tem que
enxergar se o líder tem boas intenções. Por exemplo, por que eu perguntei sobre isso? Isso é um caso prático, tá? Sim, tem uma sim. pessoa no meu time que ela é muito boa no que ela faz. Mas eu vou perder ela, assim. E ela me trouxe, cara, não quero mais fazer o que eu faço, quero pra uma área X. Então, pô, eu incentivei ela na hora, assim, sabe? Pô, se tu não tá gostando, tu já faz isso há algum tempo, bora buscar soluções. Claro. E eu acho que às vezes pode acontecer também de lideranças ou gerências ou a empresa querer te prender muito, né? Tu como o colaborador. E eu acho também que tu tem que entender, de novo, se tu tá no lugar certo, né? Porque às vezes a empresa tá olhando só pro lado dela, né? E foi uma coisa que eu busquei. Eu falei, pô, tu tem que se desenvolver pra onde tu quer fazer, sabe? E eu busquei fazer isso como liderança. Mas eu acho que pode acontecer ao contrário também. E a pessoa que tá fazendo essa autoavaliação, ela quer mudar, ela também tem que achar coisas fora, sabe? Não fora da empresa, eu digo, mas tipo, fora da opinião de que tá ali com ela. Que eu acho muito importante, porque senão vai ficar preso naquilo ali, sabe? E acontece muito, né? A gente tá falando é uma história um pouco triste, mas acho que todos temos exemplos de pessoas que reclamam há anos de onde estão trabalhando, principalmente a geração mais velha que a gente, assim. Sim. Acho que a gente é um pouco mais dinâmico, mas Total. que reclamam há anos de onde estão trabalhando, fazem sempre a mesma coisa, mas não tem essa coragem ou esse pulo pra mudar, sabe? E com certeza, se a pessoa não tem boas influências perto, isso influencia, né? Mas acho que acima de tudo a gente também tem que ter essa vontade. Mas é muito delicado, assim, é assim, difícil. Eu já pensei, eu nunca cheguei a ter um passo de mudar de área, hoje eu sou muito feliz, eu não penso em mudar. Mas, por exemplo, eu tive pensamento de, cara, eu vou ter que voltar do zero, sabe? Mas às vezes voltar do zero te dá um super gás pra te aprimorar mais ainda as coisas que tu faz e tu cresce muito mais rápido. Não sei, são vários caminhos, né? Sim. Eu acho que vai muito da maturidade da pessoa, saber ponderar quando ela quer mudar, quando ela não quer mudar, porque conheço muita gente mais velha assim que fala, nossa, meu emprego é uma bosta. Sim. Mas você mexe um dedo pra mudar? Exato. Sim. Não. Você mexe alguma coisa pra fazer diferente? Não. Você mexe alguma coisa pra melhorar o seu próprio trampo, por mais que você não queira mudar? Não. Então, Sim. pô, Vai ficar, né? não tem como, né? Não tem como você sair. E eu acho também que, falando de maturidade, né? Às vezes o começar de novo, por mais que você falou, seja muito interessante. Muito. Claro. Exato. Por exemplo, eu fiz... o meu curso de graduação foi Engenharia de Materiais e ele me dá 6 estágios obrigatórios. Então, eu já saio muito mais na frente do mercado de trabalho por já ter 6 Claro. empresas na minha bagagem Legal. Na minha bagagem, né? Bagagem de quê? Na minha bagagem. Sim. Então, isso é uma coisa que o curso é muito diferente, muito bom para Aham. isso, para o mercado de Concordo. trabalho. Muito bom. Fiz todos os meus estágios e mudei totalmente de área. Então, eu acho que chegou uma época da minha vida que eu falei, cara, eu faço um estágio que eu tava no 3º ano de faculdade, fazia um estágiozinho que é supostamente não tão forte por estar no 3º ano, não tenho todo... Olha aí, eu tô falando, e onde é que tá o mosquitinho? Meu Deus. Se não tiver um corte com esses mosquitinhos, eu não trabalho mais aqui. Mentira, eu trabalho sim. E o meu ponto ganhava, sei lá, meus quase 4 mil fazendo um estágio no 3º ano de faculdade. Isso não é normal, isso Sim. não é Bem comum. pouco, né? Total. E olha o mosquitinho. E, cara, eu simplesmente mudei de área porque eu não era feliz. Sim. Tinha Sim. grana? Sim. Mas era feliz? Não. E chegou uma hora que eu falei, velho, imagina se eu fico 15 anos fazendo isso e daqui 15 anos, quando eu tiver, sei lá, com 40 anos, eu falar, cara, cansei disso, vou Total. fazer o que realmente queria. Sim. Pode ser tarde, mas eu acho que nunca é tarde pra ser feliz. Se você quer ser feliz, velho, muda de carreira, corre atrás. Se der pra você correr, se você tiver uma grana pra se segurar e tudo mais, acho que vale muito. É uma coisa que eu fiz, é uma coisa que eu acho que vale a pena. Se fizer sentido, né, pras pessoas. Não, cara, eu super concordo com esse ponto, mas uma parada é fato, assim, quanto mais jovem, melhor pra arriscar. Muito mais fácil. Cara, tipo assim, tu tende, né, não é tão comum tu ainda ter uma família pra cuidar, entende? Tu tende a ter mais tempo livre, então, cara, tu tende a poder se aventurar. E isso foi uma coisa que me falaram muito, assim, e que eu não considero, eu ainda sou muito jovem, na verdade, mas eu considero que eu não faço tanto, assim. E claro, cara, se tu tem 40, 50 anos e tu quer mudar ainda, pô, é perfeito, tomara que tu consiga, mas a gente sabe que normalmente é muito mais difícil. Então, acho que para essas pessoas que têm esse receio, assim, quanto antes melhor. Acho que não tem outra máxima, porque além da nossa energia mesmo, que vai, enfim, se esgotando cada vez mais, a gente vai acostumando coisas que a gente faz, a vontade também vai diminuindo um pouquinho, só que ao mesmo tempo que a vontade diminui um pouco, a motivação, a nossa frustração ela aumenta, sabe? Sim, E total. aí é muito complicado, né, de fazer alguma mudança. Não, e até sobre isso você falou sobre dinheiro, né? E eu digo,
dinheiro não mantém ninguém no emprego e não vale a pena, né? Assim, até você trouxe, vale a pena eu estar num emprego que me paga super bem, mas que eu não tô feliz. Cara, não vale a pena. Sim. Tu não faz aquilo com amor, assim. Acho que o que mais vale é justamente isso, né? Então, até se a gente trouxesse, por exemplo, um exemplo de uma empresa, ela não paga tão bem, mas tá super alinhada comigo, né? A cultura organizacional, a rotina tem muito a ver comigo, por exemplo. Até trazendo até o lado, né, que... Vou finalizar esse exemplo primeiro, na verdade. É uma cultura organizacional a ver comigo, um modo de trabalho tem tudo a ver, a locomoção faz sentido pra mim, né? Então, mas paga menos. E uma empresa que paga melhor, mas, pô, uma empresa super enrijecida, eu vou ter que trabalhar presencialmente todo dia, não faz sentido pra mim. Vale a pena? Né? Ou até numa área que eu não gosto tanto, né? Mas que me paga muito mais. Cara, não vale. Teu trabalho faz parte da tua vida. Você passa a maior parte do dia no trabalho com as pessoas que você trabalha. Eu ia falar isso. 1/3 do seu dia, Sim. 8 horas, é trabalhando. Isso. Se você vai trabalhar infeliz, você vai chegar em casa, você vai continuar infeliz. Porque você fala, nossa, vou tomar banho, que saco aquele trampo. impossível Vou dormir, separar que tudo. saco Sim, aquele total. trampo. Vou acordar, Não. que saco, vou ter que ir pro trampo. Exato. Eu gosto de pensar que o dinheiro ele é consequência, porque quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente gosta muito realmente, quando aquilo faz sentido, a nossa motivação para ir além, ó, trabalhar final de semana, trabalhar mais do que as nossas horas, é muito mais fácil, né? Então, Sim. o teu crescimento ali naquela carreira vai ser consequência, né? E o dinheiro vai vir. Então, eu gosto de pensar nisso até. E até um ponto que você falou, né, sobre... Bem antes, assim, a gente tinha falado sobre isso, né? Então, eu acho que é importante a gente entender o que é importante pra gente, né? Entender, por exemplo, até gosto de falar dos nossos valores, né? Valor parece algo meio de velho, assim, de pensar, nossos pais falam, valores de família. Mas valores é basicamente entender o que é importante pra ti, né? Sim. Eu, por exemplo, quando eu fui justamente nesse processo pra procurar emprego, né? Antes de eu entrar no Grupo Nomura, eu sabia que pra mim, o que eu queria? Achava interessante o modelo híbrido, então, uma parte presencial, uma parte home office. Hoje, eu tenho certeza que se eu mudasse de emprego, isso seria, assim, ó, indispensável pra mim. Eu amo trabalhar híbrido, 100% presencial, nunca mais. Sabia que era importante eu ter flexibilidade, né? Então, flexibilidade de horário, autonomia para eu também poder criar sem ter um microgerenciamento ali, uma liderança o tempo todo em cima de mim, né? Uma cultura mais jovem, nada tradicional, né? Por exemplo, o ramo do direito é um ramo super tradicional. Não tem nada a ver comigo, né? Então, acho que é importante a gente entender o que faz sentido pra gente antes de procurar uma empresa, né? E aí, quando a gente vai escolher, é muito mais fácil. Porque a gente sabe o que faz sentido pra gente e a gente vai entender o que é a cultura daquela empresa, né? Qual é a cultura daquela empresa se ela tem um fit ali cultural com a gente, né? Então, eu acho que isso é um dos principais pontos, até. E tem um teste muito, muito legal que eu fiz quando eu tava nesse processo de escolha, que se chama teste âncoras de carreira, que ele te ajuda a definir, né, quais são as tuas âncoras na tua carreira. Então, o que é importante pra ti, né? Eu sei que pra mim deu que era importante autonomia, flexibilidade e desafios. Eu sou uma pessoa muito movida a desafios, então uma empresa que tem uma rotina muito monótona não rola pra mim. Eu gosto aqui, ó, de pancadaria. Sim. Coisa nova todo dia, 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo e atendendo 1000 gente. É isso que eu gosto. Então, eu sei que não rolaria pra mim algo super monótono, uma empresa tradicional. Não rola, sabe? E aí é um teste muito legal. Daí tem outras, por exemplo, âncoras, né, que, por exemplo, fazem sentido para outras pessoas, né? Estabilidade. O meu pai é uma pessoa que ele é muito a pessoa voltada à estabilidade e segurança. Meu pai é funcionário público e ele fala que ele ama o emprego dele, porque ele sempre falou a vida inteira pra mim. Isso me dá estabilidade, não sei o quê. E aí eu penso assim, eu pensava, né? Nossa, não faz o mínimo sentido pra mim trabalhar em órgão público. Pelo contrário, não tem nada a ver comigo a cultura de um órgão público, né? Eu acho super... como que eu posso dizer? Não tem essa vibe Engessada. de desafios, engessado, sabe? E eu não entendia, né? Porque, meu Deus, eu e meu pai sempre discordava em questões relacionadas a isso. Até que eu percebi por quê. Porque um valor meu era totalmente oposto dele. Tanto, quando eu fiz esse teste, estabilidade e segurança pra mim deu zerado. Ou seja, Sério? isso é o meu valor, digamos... Não é um valor meu, né? Porque Sim. foi o que deu menor pontuação, né? Aí tem outras pessoas que elas são movidas, por exemplo, para causas sociais. Então, de saber que tu tá impactando de alguma forma o mundo, né? Tem uma amiga minha que ela falou esses dias pra mim, ai, nossa, mas amo meu emprego, mas eu queria estar, de alguma forma, trabalhando, sabendo que eu tô mudando o mundo de alguma forma. Então, com certeza, a causa social para ela faz muito sentido, né? Então, é um teste muito legal, depois até posso... Vou fazer, deixa aí nunca o link, fiz, sabia?
Muito legal, são várias alternativas que tu vai falando quanto aquilo faz sentido pra ti e ele te dá o resultado final, né? Então isso ajudou muito a entender pra mim o que era importante pra mim, o que é essencial, né? Quando a gente tá fazendo justamente esse processo de escolha, né? É importante a gente saber, né? Claro que assim, numa entrevista, mesmo que você faça várias perguntas sobre a empresa pro recrutador, você não vai entender exatamente tudo, né? Mas você já consegue perguntar muita coisa. Qual que é o modelo de trabalho? Como é a relação líder-liderado? Se você tem flexibilidade de horários? Se você tem por exemplo, eu vou viajar, posso ficar 15 dias fora? Pô, às vezes você tem uma rotina, sei lá, sua família viaja todo final de ano, algo super clássico, né? Então, vê se faz sentido, se você consegue ter essa flexibilidade. Sim. Como que é a rotina da empresa, como que são os processos internos, se você tem espaço para você criar, né, para você desenvolver. Então, entender se aquilo faz sentido para você. E acho que é algo muito, muito legal, assim, porque é isso que vai dar fit, né? Então, tanto você perguntar isso na hora da entrevista, quanto você ler a respeito da empresa, né? Várias empresas, elas têm o que chama de Culture Code. Lá na minha empresa, a gente chama de Manifesto da Cultura. Sim. Que é basicamente um material que ele fala quais são os valores da empresa, né? Como é a rotina. Então, poxa, já dá pra tu ter uma noção muito, muito, muito boa, assim, da empresa, né? E a maioria das empresas tem isso no site, no próprio link das vagas, né? Então, já é uma ideia muito grande. Cara, sabe o que é legal? Tipo, a Amanda, que tá trabalhando em uma empresa super legal, na área de RH, ela acabou de trazer, tipo assim, vários cenários. Como tu pode se desenvolver. Eu acho que talvez a gente tenha crescido, desde quando eu era criança mesmo, com uma cultura, ou em filmes, ou assim, no dia a dia, que a gente, tipo assim, cara, o único jeito é tu ser super workaholic, trabalhar muito e ficar maluco ali trabalhando, porque só assim tu vai conseguir desenvolver, sabe? Eu acho que acabaram de vir vários exemplos que não é bem assim. E eu acho que, principalmente, teu equilíbrio com a tua vida pessoal, tu vai conseguir chegar no teu trabalho mais tranquilo, melhor, e tu vai conseguir ser mais eficiente, né? Que eu acho que também é uma palavra muito... Empresas usam muito essa palavra, tipo, eficiência. Eu, por exemplo, cara, eu sou muito orgulhoso, assim, da carreira que eu trilhei até então. E eu nunca fui uma pessoa de ficar 10, 12 horas na empresa. Tipo assim, nunca. Pra mim, nunca funcionou. Porque eu me considerava ser muito mais produtivo, cumprindo meu horário, fazendo as funções e saindo dali, indo fazer um esporte, indo pra uma academia, encontrando os amigos. Por quê? Porque no outro dia, 8 horas da manhã pra voltar, eu tava leve, eu tava tranquilo, eu estava com a minha saúde física em dia, minha saúde mental em dia. Hoje eu também, enfim, busco várias coisas para minha saúde mental, né? Eu também faço terapia, várias coisas nesse sentido. E eu faço terapia, por exemplo, no meio do meu trabalho, eu assim. Também. No meio, tipo assim, 11 horas da manhã. 2h30 da tarde. De quinta-feira. Quarta-feira, 11 horas da manhã, eu sempre tenho terapia também. Então, tipo assim, talvez uma cultura um pouco mais ultrapassada, isso seria inadmissível. Tipo assim, cara, aquele é o teu horário de trabalho, foca naquilo ali, se precisar, fica até tarde fazendo, etc. Também dá, funciona, também pode funcionar dependendo de quem você é, mas não é mais necessário, assim. Eu encontrei, pela minha experiência, dar prioridade para minha qualidade de vida fora do trabalho, porque assim eu consigo chegar no trabalho com energia, com foco, e ser eficiente e cumprir minhas tarefas, sabe? Eu acho que foi muito isso que a Amanda trouxe. Tu tem milhares de alternativas, milhares de formas, tu tem como estudar e conseguir entregar, não necessariamente sendo uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, sabe? Eu acho que isso é muito importante, a gente tá vivendo num momento de muita transformação, assim, em relação a isso, sabe? Já sei até qual é a tua âncora de carreira, Luiz. Tem não lembro o nome, mas uma âncora de carreira que fala justamente sobre equilíbrio entre vários aspectos da tua vida, né? Então, a pessoa que gosta de ter equilíbrio com vida social, vida familiar, cara, muito, trabalho. Muito. Então, é muito importante pra ela isso, assim. Nossa, muito assim, com tipo... certeza que tu vai ser. Já aconteceram, de algumas vezes, eu ter desafios em relação a isso. Por exemplo, chegar e me quererem passar uma função pra mim de trabalho no final de semana onde não estava programado. Óbvio, eu sempre vou tentar priorizar ajudar a empresa, com certeza. Mas naquele momento, eu ia abdicar de uma coisa muito importante da minha vida pessoal pra fazer. E eu falei que não. E gera desconforto. Muitas vezes a empresa vai ficar chateada contigo. Mas dá pra conversar, dá pra entender. E eu vejo isso em muita gente, sabe? Tipo, cara, não, a empresa pediu, eu preciso fazer isso. O cliente pediu, eu tenho que dar... Cara, nem sempre, assim. A gente pode pedir ajuda, que é o que a gente conversou muito sobre isso, né? Pode pedir ajuda, pode conversar, ver se não tem outra saída e tal, pra tu conseguir ter esse equilíbrio. Então, eu preciso ser assim. Se eu entender que o meu dia ele não foi produtivo em outros aspectos do trabalho, no outro dia eu vou acordar e vou pensar, vou estar cansado, eu vou passar a noite pensando no trabalho e, óbvio, né? Felizmente, a minha realidade permite isso, né? Muito legal. Acho que a gente tem pessoas que
às vezes não conseguem ainda inserir num trabalho que consiga ter esse equilíbrio e tal. Mas eu acho que se tu tem as condições, tu tem, enfim, como fazer esse equilíbrio, se faz sentido pra ti, é fundamental, sabe? Eu quero trazer um ponto aqui, muito da hora os pontos que vocês trouxeram, me fez pensar um monte de coisa aqui. Eu quero trazer uns pontos que eu acho que a mentalidade muda muito de geração para geração. Sim. Por exemplo, os meus pais, eles pensam de um jeito, eles são muito tipo, a gente... Segurança e você ter um negócio já fixo é muito melhor. Minha mãe tem orgulho de mim e do meu irmão, mas ela acha a gente vadio no off, eu tenho certeza, porque a gente trabalha em casa. Tenho certeza, cara. Olha aí, mãe do Luiz. Ela assiste. Eu sei que no fundo, assim, quando ela pede, por exemplo, a gente tá em casa, quando eu vou pra Criciúma, né, que eu moro em Criciúma, eu não moro lá, mas meus pais moram. E aí tem que fazer alguma manutenção na casa e chama alguém pra trabalhar, se a gente não atende super rápido, se a gente não consegue ajudar a pessoa, ela não imagina que não tem uma reunião pra gente fazer ou que tem um trabalho pra gente fazer. Vagabundo. Exatamente, vagabundo. Pra ela é isso, assim, no off eu sei. E é isso, tipo, a geração dos nossos pais é muito diferente da nossa, porque a gente, de novo, muito ágil e tudo mais, Sim. e com a pandemia também surgiram novas oportunidades de trabalho, e surgem novas oportunidades de trabalho, e novos meios de fazer o que os nossos pais faziam, talvez de uma forma diferente. Por exemplo, antes da pandemia, a gente não via muito home office, não via aula em casa, no computador, ou então trampar que você não pode ir pra empresa, pô, você pode ficar em casa. Não era tão comum, pelo menos eu não ouvia tanto, né? Não sei vocês. Mas com a pandemia, tipo, mudou muitas coisas. Você pode trabalhar em casa, as empresas perceberam que, pô, elas não precisavam gastar mais com local físico e água e café e não sei o que lá, não sei o que lá. A pessoa pode ficar na casa dela, você manda lá uns 200 pila a mais pra ela, pronto, fica na tua casa. O rendimento é até melhor, Sim. eu acho. Segundo dados. Segundo dados, Eu não exato. sei quais são, mas se a gente pesquisar, tipo assim, eu já vi várias pesquisas, mas eu não lembro qual é a fonte agora. Exato. E o rendimento, pô, uma coisa é você tá na empresa e ter que dar, ter que mostrar e ter que fazer tudo. Outra coisa é você faz na sua casa, faz rapidão lá, vai tomar um cafezinho, sei lá, dá uma mexidinha no seu gato, volta. Você vai render muito mais. Sim. Enfim, agora eu quero fazer um jogo que eu nunca fiz no podcast, mas vamos começar, que eu vou perguntar coisas e eu quero respostas rápidas. Tá. Se for pra fazer uma resposta demorada, por favor. Mas Tá. o jogo é pra ser um pouco mais rápido. Amanda Nos gosta. dados que a gente pesquisou aqui, eu tenho os principais desafios encontrados pelos jovens no mercado de trabalho. E eu queria que vocês comentassem coisas, soluções ou ideias ou sugestões que vocês têm para os problemas que eu vou trazer. Tá. Uma Pode ser? frase, assim? Pode ser o que você quiser, não tem uma regra. Tá. É só pra gente fazer esse jogo assim, ó. Boa sorte, Switcher. Hoje quem está fazendo o Switcher é o Nelson. Nelson, manda um oi aí. Não sei se deu pra ouvir, Deu pra ouvir, provavelmente deu não. Deu. Nelson, boa sorte fazendo o switcher aí, mudando essas câmeras. Quem tá assistindo a gente do YouTube aí, vai ser legal. Quem tá ouvindo do Spotify não vai entender nada, né? Mentira, vai entender tudo que vocês estão ouvindo. Bom, vamos lá. Os principais desafios encontrados pelos jovens no mercado de trabalho. Vou começar pela Amanda, porque a gente combinou isso antes do podcast. Seguinte, falta de experiência. O que você recomenda para um jovem que tenha falta de experiência e quer entrar no mercado de trabalho? Tenha experiências. Como? Não voltadas só ao mercado de trabalho, se você está entrando, né? Mas a experiências na sua faculdade, como a gente falou antes, né? Seja empresa júnior, centro acadêmico, ou outras experiências, né? Então, sua tia tem uma loja. Trabalha na loja da sua tia como secretária. Você conhece um projeto voluntário numa casa de idosos. Faça isso, com certeza já vai ser uma baita experiência para você, né? Você também vai poder trazer isso, né, quando você estiver fazendo a sua entrevista, né? Então. Irado. Pô, Sugestão? Concordo super. O que eu posso complementar se tu já enxergou uma oportunidade que tu queira entrar, alguma empresa que tu admira, estude sobre ela. Estude sobre a empresa, estude sobre a vaga e entenda que tu pode fazer no teu dia a dia, que tem a ver e que possa agregar na hora que tu for fazer um processo seletivo. Boa. Última coisa. Vai. Desculpa. Não necessariamente experiência é um pré-requisito. Muitas empresas não têm isso como pré-requisito, na verdade, né? Principalmente considerando vagas de estágio. Então, não tem isso como um empecilho, digamos. Ótimo, já gostei desse joguinho, hein? Eu tenho um complemento que é o YouTube. A escola da vida. Cara, hoje dá pra aprender Tem tudo. o que você quiser no YouTube. É só você saber fuçar.
Por exemplo, na parte de vídeos, cara, a escola é o YouTube, cara. Tem tudo. Muitas das coisas que eu aprendi em engenharia de materiais, eu ia fazer prova, aulinha no YouTube, direto. Então, assim, ó, dica é YouTube, cara. YouTube, porque você pode não ter um documento falando, nossa, eu sou expert nisso daqui. Mas você vai ter o conhecimento, e eu acho que isso que importa pra empresa. Não é você ter um curso de Harvard, não sei o que lá. Não, mas, cara, eu assisti um monte de horas, eu fiz isso, eu fiz aquele outro, eu vou conseguir ajudar vocês no que vocês precisam. Sim. Acho massa. Concordo super. Vamos pro próximo. Alguém tem mais alguma coisa? Não. Boa. Grande competições para as vagas. Amanda. Saiba mostrar seu diferencial. Independente. Pode ser que até o entrevistador ele te pergunte isso. Qual que é o seu diferencial com relação a, sei lá, 500 outros candidatos que a gente tem? Você tem que saber falar. E se ele não te perguntar, fale você o seu diferencial, né? Então, demonstra ali na entrevista qual a sua diferença, né? Qual o seu diferencial ali com relação aos outros candidatos. Eu, sei lá, sou muito fã dessa empresa, sempre quis trabalhar nela, já pesquisei muito sobre, bem que o Luiz falou. Tenho uma outra experiência, sei lá, em empresa júnior, em outro projeto que tem tudo a ver com isso, né? Então, se venda, saber se vender o seu peixe. Cara, essa parada de se vender é muito, muito bom. E, tipo, se mostrar curioso, sabe? Agora que eu me toquei assim, eu lembrei que uma das dicas que esse meu amigo me deu na minha primeira entrevista foi perguntar muito. Porque quando tu pergunta bastante sobre a empresa, sobre a área, sobre como que vai ser a tua função, etc., a empresa começa a entender, não, ele realmente quer entender, ele tá interessado, ele tá querendo entender como é que vai ser o dia a dia dele. Isso a pessoa vai ganhar muitos pontos, sabe? Porque é aquela questão, talvez se te perguntem como que tu vai conduzir tal ação, tu ainda não sabe, né? Mas, se tu se mostrar curioso e até antecipar perguntas e conseguir prever, vou trabalhar em tal área, como é que funciona a tua empresa? Quais dados tu tem? Enfim, o que for, isso vai ser muito bom. Cara, gostei das respostas. Vou dar a minha complementada, porque afinal tô no podcast também. Que eu acho que uma dica boa é você tentar fazer tudo. A gente já falou sobre isso. É tentar fazer o máximo de coisa possível. Sim. Tem um curso de não sei o que lá que a minha faculdade vai dar. Eu não tenho tanto interesse, mas é uma coisa que, talvez eu faria. Faça. Faz. Pode não fazer sentido nenhum, mas pode fazer muito sentido. Vou contar uma história rápida. Meu tio, ele fez química, ficou muito tempo, se formou muito tempo atrás. Se formou e não conseguia trampo. E aí um dia ele estava numa banca de jornal, na era dos neolíticos, quando ainda existia banca de jornal. Ainda existe ainda, mas muito menos. Ele entrou numa banca, comprou um CD que ensinava... Comprou um CD que ensinava a falar alemão. Falou, não tô fazendo nada mesmo, não conseguiu trampo, vou comprar esse CD aí. Aprendeu a fazer alemão. Odiava computador. Passou um tempo lá, surgiu uma vaga na empresa que precisava falar alemão e precisava manjar muito de computador. Foi lá pra essa vaga, falou que, cara, não sei manjar de computador, não sei e tal. Só que os caras adoraram porque batia muito a ideia da empresa, foi isso que a Amanda falou. Batia muito as ideias, toda a empresa em si batia muito com o meu tio. E aí os caras falaram, cara, a gente gostou muito de você, a gente vai te contratar e a gente vai te pagar um curso fodão de computador. Então, tipo assim, a minha dica é, faça as coisas, faça cursos extras, porque pode não fazer sentido no começo, mas pode fazer muito sentido depois. Não, é muito aleatório, né? Tipo, alemão, sabe? Exato. A pessoa normalmente pensa em falar inglês, pensa em falar espanhol e tal, mas ser uma pessoa curiosa, ela te abre as portas pra muita coisa. Exato. E esse foi um exemplo prático de que às vezes são coincidências, só que não é coincidência, né? Porque ele foi atrás da questão. Sim. Muito massinha esse exemplo, muito louco. Muito bom. Eu levo isso pra vida. Pra vida mesmo. Tá, mais uma. Conflitos de gerações no ambiente de trabalho. Essa é... Conflitos de gerações. Por exemplo, entrou numa empresa que só tem gente velha. Só tem gente velha e só tem homem. Você vai entrar lá, menininha, 24 anos, pra te respeitarem, como é que é? Dicas que você pode dar. Eu posso falar. Tá. Essa é Pode difícil, eu sei. começar, então. Como é que eu penso, né? Eu acho que eu passo um pouco por um conflito de gerações na empresa que eu exerço e tal. Eu acho que é muito se preparar em relação às coisas que acontecem, ter isso como exemplo e os dados também, sabe? Porque, cara, às vezes só a conversa em si não vai te dar credibilidade suficiente para te conseguir convencer as pessoas. E a gente sabe que isso acontece. Só que se tu consegue... tu enxerga oportunidades, tu consegue trabalhar bem,
tu tem isso na tua história dentro da empresa e tu consegue também separar esses dados, tipo assim, pô, ok, tu não tá me respeitando muito porque tu acha que eu não vendo bem, por exemplo, mas os meus números de vendas, eles estão assim. Até então eu busquei esses processos, eu aprendi dessa forma, eu falei com essas pessoas. Então, assim, tu vai começando, as pessoas vão começando a entender que, cara, na real não é porque essa pessoa é nova ou porque ela tem pouco tempo de empresa que ela não pode dar a opinião dela. Sabe, eu acho que se ela consegue construir uma boa história e na hora de ela conversar, ela tem os argumentos bons pra isso, a gente sabe que isso não deveria acontecer, né? Deveria todo mundo ser resultado da mesma forma. Mas se tu quer ganhar credibilidade, cara, faz. E às vezes tu tem que ter uma malandragem um pouco pra também se mostrar. Isso acontece, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta disso. Por exemplo, eu não gosto de postar no LinkedIn. Não curto muito. Mas, cara, se tu é uma pessoa que faz vários posts no LinkedIn, tu aparece. Se tu tá na tua empresa, tu faz as coisas e as pessoas enxergam que tu tá fazendo as coisas, independente de quem tu for, quanto tempo tu tá lá, alguma coisa tem ali, sabe? Eu acho que esse é um ponto bem importante. No mínimo você vai ser visto, né? No mínimo vai ser visto. Boa. Eu vou até pegar um link aí que o Luiz falou. Ele falou ali muito sobre fatos, né? Trazer dados. Eu vou trazer para uma outra vertente mais ligada ao RH, que é comunicação não violenta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas... Sim. Era o próximo ponto, então gostei. Ai, top! Comunicação não violenta é basicamente uma forma da gente se comunicar com as pessoas, né? Demonstrando os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Então, por exemplo, se eu fosse ter uma conversa com uma liderança, eu ia entender primeiro o que ela espera de mim, né? Também qual que é a necessidade daquela liderança que ela fala, talvez ela não me respeite ou não me leve a sério. Qual a necessidade dela? Talvez ela ache que eu não tô atendendo as expectativas. Então, eu vou chegar para ela justamente com fatos, né? Comunicação não violenta, o primeiro passo é justamente isso, uma observação. Então, eu vou trazer dados. Olha, sei que talvez a gente não teve um início tão bem aqui na empresa, né? Você uma vez falou pra mim que eu não estava tendo bons resultados. Mas olha aqui, eu vou te mostrar o meu histórico. Em outubro eu vendi isso, em novembro eu vendi isso, eu tive uma progressão de, sei lá, 120%. Para esse mês minha meta já bati metade da minha meta. Então aqui, ó, você tá trazendo dados contra dados e contra fatos, não há argumentos. Já é o começo, né? E aí também a comunicação não violenta fala justamente sobre isso, né? Qual a necessidade do outro, né? Então, você entender o que a pessoa também tá esperando de você, né? Será que, na verdade, ela tá te tratando assim, né? Tem esse conflito de gerações porque, sei lá, porque são valores diferentes, né? Então, você entender, sei lá, você não teve uma aproximação com ela, você também não demonstrou estar aberto para outra pessoa, né? Às vezes aquela pessoa, na verdade, ela tá te tratando assim porque ela não conseguiu criar uma conexão contigo, né? Então, às vezes, poxa, vamos almoçar hoje juntos? Daí você me conta mais um pouquinho sobre você, né? A gente nunca chegou a conversar, né, sobre a sua história, sobre o seu histórico aqui na empresa, né? Me conta um pouco. Eu acho muito massa e acho que o exemplo que a Amanda deu é perfeito porque muitas pessoas têm um posicionamento muito defensivo às vezes, né? Tipo assim, cara, pô, eu acho que tu mandou também nisso. Ah, mas eu fiz não sei o quê. Ah, mas eu fiz não sei o quê, né? E aí acho que tá exatamente o equilíbrio que a Amanda, e muito bem complementado, tá? Que tipo assim, tu pode pegar, apresentar as coisas e depois justamente terminar a conversa querendo conhecer a pessoa melhor ou simplesmente falando assim, cara, eu acho que isso aqui foi legal, mas se pra ti não fez sentido, tipo, como que eu posso melhorar isso aí pra você? Ou como que a gente pode trabalhar juntos pra conseguir isso aqui, entregar isso aqui melhor pra empresa, né? Então, os exemplos que a Amanda deu foram perfeitos, assim. A gente não pode, tipo, criar uma disputa em relação a isso, porque não vai chegar a lugar nenhum, assim. Nenhum dos dois vai ser beneficiado, nem a empresa como uma terceira parte, sabe? Acho que terminar ainda com esse tipo de conversa, entendendo como que tu pode melhorar, tanto pra aquela relação quanto pra empresa como um todo, a pessoa até fica às vezes meio... Tipo, putz, eu acho que eu tava tendo um posicionamento muito ruim com essa pessoa e ela tá aqui realmente querendo melhorar, sabe? Quando acontece isso é muito impactante, assim, sabe? Tu consegue enxergar na pessoa e, enfim, né? É um momento bem... Delicado. Bem delicado, mas talvez esses momentos eles mudam, sabe? Tipo, muda a relação de alguém, muda um processo da empresa, isso é muito massa. Eu vou ser mais radical que vocês dois, concordo 100%, achei que vocês falaram bem demais, mas eu tenho uma coisa pra complementar que se você não tá tendo lugar na empresa, se você não tá tendo voz, ou se lá você tá recebendo muito, não sei, se tá tentando todas as formas e não consegue, não adianta você tentar mudar o ambiente de trabalho. O que você tem que fazer é mudar de trabalho.
Também. isso. Não, eu Caso tu concordo tente, total. né? Isso. Se você não consegue mudar, velho, quem tem que mudar é você. Muda Sim. de lá pra outro trampo, tá ligado? Pode ser não na hora, mas não vale a pena. Tem lutas que não valem a pena. Sim. É Mas- bem o que a gente falou, né? A cultura da empresa não tá alinhada com a sua cultura. Isso. Sim. E não tem como você transformar a cultura de uma empresa. Sim. Mas É. tem como você ir pra uma empresa que bate com a sua cultura. Né? Exato. É verdade. Concordo. Eu tenho outra perguntinha, já que a gente tá nos tensos. Eu tenho uma perguntinha meio tensa também. Que é como saber lidar com um não de uma empresa. Seja na entrevista ou seja de... Como que saber lidar? Porque às vezes você quer... Nossa, velho, essa empresa é o sonho. Namora essa empresa há um tempão. Que Sim. nem eu namorei a Monk muito tempo. Aham. E imagina você vai na entrevista, manda bem, passa na primeira fase, passa na segunda fase, chega lá com o seu gestor e pum, recebe um não. Sim. Como lidar com isso? Porque é frustrante. Muitas vezes você vai pensar, porra, o problema sou eu, sei lá. Como lidar com isso? Acho que ter a mentalidade de que tudo é aprendizado, né? Então, uma oportunidade que você pode tirar disso é questionar a pessoa, né? O entrevistador, enfim, quem teve em contato com você. O que eu não atendi às expectativas da empresa, né? Às vezes ele vai te falar, talvez, sei lá, você não estava capacitada tecnicamente para o cargo. Tá, então eu já vou saber que se eu quero um cargo parecido com isso, eu preciso me capacitar com isso. Então eu posso ir atrás de um curso, né? Ou às vezes a forma que eu me portei na entrevista, né, não foi adequada. Por exemplo, você tava, sei lá, deitada na cama. Então, já vou aprender que, poxa, eu preciso me portar bem numa entrevista, né? Ter postura. Então, acho que entender que tudo é aprendizado, né? Então, bora pro próximo, eu acho. Eu acho que coletar feedbacks, porque, cara, eu sabia que tem um monte de empresa que fala não, que escreve feedback, mas não envia. Às vezes acontece, já aconteceu comigo de eu fazer um processo seletivo, chegar no final, tinha eu mais uma pessoa, e eu não fui escolhido. E aí, se eu não tivesse falado nada, eles não me trariam um feedback. Mas aí, no dia que eu pedi, eles já trouxeram, cara, foi isso, isso, isso. Em resumo, tu foi super bem, e chegou uma hora que a gente tinha que escolher alguém, sabe? E a partir do momento que eu tive essa conversa, eles mesmos falaram, cara, o processo vai abrir de novo para essa mesma vaga daqui a uma semana. Se tu quiser, tu já entra nessa etapa de funil. Então, tipo, até uma loucura, porque eles poderiam... Acabou que eu não entrei na empresa. Eu fui para outro lugar depois e tal. Mas se eu não tivesse ido atrás, eles não teriam mais a oportunidade, porque eu ia achar que, cara, não me quiseram, nunca mais vão querer. Mas acontece bastante hoje em dia de, tipo, tu fazer um processo seletivo e tu tem a condição de fazer novamente, assim. Eu já conheci algumas pessoas que fizeram mais de um processo para entrar em um lugar. Com certeza. E aí, esse posicionamento que tem depois de receber um não, ele é muito importante. Essa pergunta é muito boa, porque tu pode ficar curioso e tu pode querer entender com o recrutador o que tu poderia ter feito de melhor e ir lá e aplicar isso e tentar melhorar isso. E porque tu vai chegar no novo processo seletivo, eles vão verem, tipo assim, pô, essa pessoa recebeu esses feedbacks e agora ela tá aqui de novo. Já não é fácil tu ter essa maturidade, essa resiliência pra, tipo assim, cara, recebi um não, mas eu quero ir de novo, sabe? E além disso, eu fui lá e melhorei. Então, perfeito, tu pode aplicar isso pro mesmo processo seletivo ou pra outro também. Se o recrutador falou independente, tipo, se tu concordou ou não com o feedback, cara, tu não trabalha ele, sabe? Porque eu acho que é muito difícil a pessoa te mandar isso por mal, sabe? A pessoa vai falar, não, tu não manda bem por causa disso e eu tô falando isso porque eu não curti muito você. Pode rolar, mas, gente, vamos tentar buscar entender a opinião dos outros, entender de um especialista. Tipo assim, pô, a Amanda é uma especialista em RH. Se ela tá falando um comportamento meu não tá tão legal na empresa, cara, perfeito, eu tenho que ouvir ela e vou trabalhar isso. Tipo, ruim não vai ser, eu vou buscar melhorar. E seja no mesmo processo ou em um processo diferente. De novo, é aquele ponto. Maturidade. Exato. E não é... Às vezes não é que você não está preparado pra vaga, você não tá capacitado o suficiente, às vezes é a persona da vaga, né? Às vezes só não fecha e não tem problema. Não é que você é menos capacitado, é menos, digamos... Não é capacitado, não é que você não é bom o suficiente. Sim. Mas às vezes aquela vaga não é pro seu perfil. E tudo bem. E também, Às vezes nem é o que você procura, na verdade, também. É verdade. Às vezes pode acontecer de, tipo, realmente terem pessoas muito boas e alguém tem que ser escolhido. Também. Tipo, isso é uma realidade. Eu passei por isso recentemente. Inclusive, eu fiz um recrutamento interno em que eu contrataria qualquer uma das pessoas, mas eu tive que escolher. Foi até difícil dar o feedback. Porque os dois eram muito bons. Você vai falar o quê, né? tá Cara, você é ligado? muito bom, por que você me Exato. contratou? Então, eu tentei buscar com a liderança dessa pessoa, né? Porque era recrutamento interno, pontos que ela poderia desenvolver pra me ajudar no feedback e tal. E eu falei, cara, mas tu é muito bom, assim, no próximo processo seletivo, e tive o mesmo posicionamento. Caso tu queira participar de novo, eu já te coloco no fim da etapa, sabe? Porque alguém eu tive que escolher.
entende? E também ser sincero, esse ponto também é legal, assim. Então foi uma conversa super madura com a pessoa e deu super certo, porque também tem essa questão de não desmotivar ela, né? E recrutamento interno tem muito isso, né? Tipo, se tu desmotivar alguém que tá na empresa já em outra área, pode ser complicado. Eu tenho uma perguntinha pra finalizar. Vocês têm alguma pergunta? Porque vocês entendem absurdamente mais do que eu. Às vezes vocês têm alguma pergunta ou algum comentário muito pertinente. Por favor, essa é a hora. Não, acho que as minhas perguntas eu fui fazendo ao longo do tempo, assim, pra Amanda, tá? Pra mim tá de boa. Eu tenho uma perguntinha, então. Entrar numa empresa com indicação, pega bem? Não pega bem? Pra mim, Pega ótimo. super bem. Nossa. Perfeito. Assim, a indicação, pelo menos na empresa que eu trabalho, não é fator decisivo. Ela é só Sim. mais um ponto, assim, né? Então, sim, com certeza pega bem. Alguém que tá te indicando, né? Tá falando, tá te recomendando. Mas não vejo isso de jeito nenhum como algo negativo, pelo contrário. Gostei. Não, eu também, assim, eu acho que é aquela velha máxima, bons talentos atraem talentos melhores ainda, assim. Por exemplo, eu super indicaria a Amanda pra uma vaga de RH da minha empresa, tipo, de olhos fechados, claro, se tiver sentido pra ela, né? Eu não vou colocar Eu agora ela no- também. Ou Ou ela finge muito bem, ou ela é boa. Exatamente. Então, tipo assim, e eu acho que devem ter dados na internet sobre isso. Eu já tive dados internos de empresa onde o processo seletivo com pessoas indicadas é muito mais rápido e o turnover é muito mais baixo. O turnover, no caso, vou colocar isso em português. De dar ruim no... Saída Tipo assim, da a pessoa empresa. sai da empresa depois, enfim. Uhum. E o tempo que as indicações ficam também é muito maior. Então, pelos dados, parece ser muito bom. É que também tem os casos de indicação, tipo... vou bota meu colocar primo meu aí. filho, primo, é um pouco diferente. Mas indicações no geral, assim, quando a gente baseia, por exemplo, pô, essa pessoa aqui, sim, é minha amiga, mas ela teve tais experiências, ela manda super bem nisso, pode avaliar que eu super confio. Cara, quando eu vou indicar é assim. E eu não indico qualquer um, porque eu sei da importância de uma Sim. indicação, sabe? E isso, inclusive... É muito louco, uma vez um professor de RH meu falou, cara, a tua indicação ela pode ter até impacto em processos jurídicos da empresa. Se a pessoa que tu Total. indicou fizer algum problema, quebrar alguma lei da empresa, tu vai ter impacto, tu pode se responsabilizar. Então, claro, tô falando de um caso extremo, mas eu só indico quem eu acho muito bom e eu sempre, cara, rasgo elogios pra pessoa e ainda falo pro recrutador, cara, pergunta sobre isso, pode descascar a pessoa se tu quiser, porque eu tenho certeza que ela vai mandar bem, sabe? E normalmente quem eu indico passa assim nos processos. Irado. Já tá no momento de dicas finais ou... Vai chegar. Tá. Eu queria trazer agora uma coisa que eu achei bem pertinente estudando esse tema, que são alguns dados, só vou jogar literalmente, que eu acho bem impactante, assim, que 9,3% da população brasileira está desempregada. Isso dá mais de 10 milhões de pessoas. Gente. Ou seja, se você pensar, pô, 9,3, não é nem 10% da população, cara, 10 milhões de pessoas é muita gente. É maior que muita muitos gente. países. Exato. Nossa, é muita gente. E outro dado que eu queria também é o índice de satisfação atual com o emprego, que chega a 48%. Nossa, de quem que Eu acho que é alguma coisa interna. Ou é o meu? Acho que é o meu. é Né? o seu? Pô, cara, Vamos, Luiz! eu coloco os despertadores aleatórios, tipo, Tá creatina, sabe? E eu nem lembrava, pô. Tomou sua creatina hoje? Não, eu acho que Viu? agora De era a hora. nada. Foi mal, gente. Não, imagina, pelo amor de Deus. Tá, voltando ao índice. Índice de satisfação do emprego chega a 48%. Ou seja, mais da metade de todo mundo que bizarro. trampa não é satisfeito com o trampo. Sim. Então isso é um dado Nossa. que Isso eu é bizarro. acho muito Pesadíssimo. pesado, muito pesado. Além disso, eu queria trazer uns novos empregos que eu acho também interessantíssimos por conta da pandemia, por conta dessa nova geração, que a nossa geração já é diferente da geração TikTok agora. Que, É cara, verdade. você vê uma criança de, sei lá, 7, 8, 10 anos com o Fazendo celular, sucesso já. o bicho desmonta o celular, o bicho Aham. faz tudo que você quiser e você, tipo, cara, como é que eu imprimo um bagulho pelo celular? Você Sim. não sabe. Sim. E a pessoa de 10 anos, a criança Sim. de 10 anos tá lá dando um baile em você. Então isso é muito doido. E aí eu vim trazer alguns que eu achei interessante, porque pode ser interessante. Recrutador especializado em tecnologia. Esse é o número 1 de prováveis, não, de novos negócios, né? Novas profissões que vão bombar. Eu já fui, hein? É mesmo? Esses 2 Olha anos. aí, olha aí. É Irado. muito bom, super recomendo e abre muitas portas no mercado. É a número Acabou que 1. eu
Fui pra outra oportunidade nada a ver, mas, tipo assim, eu recebia muita proposta no LinkedIn. Irado. Então é muito bom mesmo. Fica a dica. E outra coisa, tem muitos cursos, não é tão difícil. Porque às vezes as pessoas pensam, né? Pô, ser tech recruiter, eu tenho que saber codar, por exemplo, tenho que saber programar, nada a ver. Tipo assim, tu pode fazer dois cursos que tu começa a entender um pouquinho mais sobre a programação, faz alguns cursos sobre RH, cara, tu se prepara relativamente rápido. Aí, óbvio, tem que trabalhar em relação a isso, mas é super bom. E como é muito novo, não tem gente com experiência. É muito bom. E só depende de você, né? Essa é a vantagem. Se você correr atrás, você já vai estar na frente. É muito curso gratuito também. Muito, muito. Irado. Que mais? Engenheiro de confiabilidade dos sites. Porque, pô, hoje em dia, hacker e essas coisas. Sim. Cara, tudo que você faz hoje, você vai comprar você vai comprar sua creatina pra tomar, você vai ter que botar seus dados de tudo. Ou seja, é muito fácil, hoje em dia a internet é muito fácil conseguir qualquer dado de qualquer um. Que mais? Gestor de tráfego, isso é um clássico. Líder de experiência do cliente, isso é uma coisa que eu acho muito que antigamente não tinha tanto. Tipo, meus pais, a gente vai numa pizzaria, beleza, a pizza é boa, o atendente é uma bosta, mas a pizza é boa, vamos. Sim. Se eu for numa pizzaria e o atendente é ruim, eu não volto mais. Sim. Até porque tem outras empresas cuidando tanto da pizza quanto do atendimento. Exato. Aí tu vai escolher essa. Exato. Ótimo ponto. O que mais? Cara, analista de gestão de risco, analista de soluções, analista de design, líder de experiência do cliente, enfim. Uma geração nova de empregos que estão surgindo, ou seja, novas oportunidades para essas mais de 10 milhões de pessoas e para esses 52% que estão insatisfeitos, infelizes. Bom, chegou a hora de dicas. Eu queria que vocês dessem, cara, se tiver 2, se tiver 3, se tiver 5, perfeito. Dicas, não precisa ser necessariamente para quem está procurando emprego, mas dicas que vocês acham pertinente, falei achem 2 vezes, dicas que vocês acham pertinentes pro assunto. Começando por você que, né? Até puxou já, né? Pelo amor de Deus. Top, acho que eu vou fazer um resumão aqui de tudo que a gente falou hoje, né? Primeiro, entender o que você gosta, né? Então, se descobrir, né? Sim. Então, viver experiências que te permitam saber disso, né? Então, seja dentro da faculdade, seja fora. Depois, procurar empresas que estejam alinhadas, né, com o que você gosta, né? Então, alinhadas com a sua cultura, né? E também, acho que a gente não falou sobre isso, mas acho um ponto muito importante, né? Entender o ramo da empresa se faz sentido para você. Por exemplo, quando eu fui procurar emprego, eu pensei, cara, não faz muito sentido para mim trabalhar no RH de uma empresa de logística. Não tem nada a ver comigo, não me conecto com isso. Sim. Já trabalhar numa empresa de varejo, com Adidas, com Ares, com Chutes, são marcas que eu adoro, que eu tenho, que eu uso, faz muito sentido pra mim. Então, também entender isso, né? Outras coisas que a gente falou, né? LinkedIn, nossa, muito importante. Então, um LinkedIn atrativo, né? Então, por exemplo, você descrever suas experiências, trazer competências, pedir recomendações, trazer outra coisa que é legal, indicadores. Então, por exemplo, até no meu LinkedIn, se vocês forem ver, tem indicadores de vários cargos meus. Então, eu botei, 90% de engajamento em ações de cultura. Reconhecimentos que eu tive. Quando eu estava na empresa Júnior, ganhei reconhecimento de... Acho que era membro que mais representou a nossa história, que era um valor da empresa. Então, trazer, né, indicadores que comprovem ali, digamos, a sua competência, assim, né? Até tem um LinkedIn de um amigo meu que ele trabalha na RD, muito legal, ele chama Gustavo Marques. E o LinkedIn dele é bem completo. Ele já me deu, inclusive, um treinamento sobre LinkedIn. Ótima dica. Daí de conteúdos, assim, também que eu acho legal. Assim, tem um curso muito, muito incrível que eu fiz sobre inteligência emocional, que fala muito sobre essa parte, indiretamente, já ajudaria muito, assim, que fala sobre autoconhecimento, autogestão, gestão de relacionamentos, né? Então, já ajudaria tanto para você desenvolver isso pro mercado de trabalho, quanto você também se conhecer, saber o que você gosta. Então, muito, muito legal. Daí tem vários outros cursos voltados da Conquer também, que fazem, não sei se vocês já ouviram falar, mas... Tá gratuito direto também. Tem vários cursos gratuitos às vezes, mas também a maioria é pago, mas assim, cursos muito, muito bons. Podcast do Bom Dia Óbvios, eu sou viciada, que elas falam justamente muito sobre o mundo corporativo. Eu lembro de podcasts que me ajudaram justamente nesse processo decisório, assim, então sobre coragem, sobre medo. Então, bem legal, assim. Então, seriam algumas dicas que eu traria. Nossa. E o podcast da Monkin também, né? De galho. Mas assim, até é difícil falar depois da Amanda, né? É isso Porque, que eu ia ela é especialista no assunto, mas eu acho que
o que eu mais posso agregar é, cara, se joga, sabe? Tipo assim, por mais que eles não estejam tão preparados, se jogando, tu vai entender se tá preparado ou não. Tu vai criar as experiências, tu vai saber o que tu pode melhorar. E tenha maturidade, ouça as pessoas, porque eu acho que nada que tu vai ouvir é por acaso sobre coisas que tu precisa melhorar. Porque uma hora tu vai se achar, tu vai se encaixar e tu vai conseguir alcançar os objetivos, sabe? Que de fato é tu entender, tipo, cara, não sei se eu sou apto pra vaga, então eu não vou aplicar. Cara, tem um erro. Aplica, vive, faz entrevista, a pessoa vai te falar por que tu não tá preparado. Eu preciso evoluir pra um cargo. Eu tenho que falar com a minha liderança sobre isso, mas eu não sei se eu tô preparado. Cara, conversa com essa pessoa. Ela vai te falar, talvez, o porquê que tu não seja preparado. Ou tu vai ver que tu já está preparado, né? Então, sabendo onde tu pode melhorar, e nada melhor do que descobrir vivenciando, né? É onde tu vai conseguir, de fato, trabalhar as tuas competências e conseguir evoluir na tua carreira, né? Ou inserir numa carreira ou evoluir nela. Irado. Eu queria complementar essas dicas de vocês com... Comunicação é a principal forma de você, cara, tem algum problema, falar com o líder, comunicação, então isso é uma coisa muito importante. E um ponto que eu particularmente acho importantíssimo é você não ter preguiça de trabalhar. Não ter preguiça de fazer um curso, de correr atrás, de ter que começar de novo, de, sei lá, ter que se aprimorar com algumas ferramentas, algumas coisas assim. Então, tipo assim, vale a pena. Vai atrás que vale a pena e... Conhecimento nunca é demais. Exato. Bom, essa câmera aqui, Nelsinho. Gente, conversamos aqui com o Luiz e com a Amanda. Queria agradecer a presença deles. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, que eu deveria ter falado no começo, mas eu não falei, porque a minha memória é ruim. Se você ouviu esse podcast inteiro, você sabe disso. Queria agradecer, primeiramente, a Monkin, que é esse espaço e tá esse podcast sensacional, que eu adoro. Queria agradecer a Move Locadora, queria agradecer a Kati e o Link Lab por cederem esse espaço também maravilhoso pra gente. E é isso, gente. Alguém quer dar um recadinho pro papai e pra mamãe? Manda um beijo. Não. Quer dizer, sim, na verdade, né? Não. Um beijão pra todos que estão nos assistindo, mas agradecer mesmo a oportunidade. Acho que é a segunda vez que eu tô aqui já, então, pô, pra mim é sempre uma honra e sempre muito enriquecedor, né? Ainda mais com especialistas no assunto. Também agradecer a oportunidade, né? Espero que eu possa ter ajudado outras pessoas, né? A se inserirem no mercado de trabalho, ou enfim, dar alguns insights pra quem também já trabalha no mercado de trabalho, né? Às vezes quer mudar de carreira, ou enfim. Sim. Bem demais. Adorei, gente. Obrigado pelo papo. É isso. Tchau. É isso.